pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem do lado dessas duas autarquias aqui, desses dois feras que estão aqui junto comigo. Vamos iniciar mais um Pod em Back, sim. Então, o que você tem que fazer agora, antes de qualquer coisa? Você tem que pegar esse aviãozinho que tá aqui embaixo e mandar para simplesmente todos os amigos de vocês. Porque hoje o conteúdo vai ser de ouro aqui e eu quero que você participe também para você sentar nessa mesa junto com a gente, tá? Então, hoje eu estou com esses dois convidados aqui que eu vou apresentar agora. A gente tá aqui com o Barros Neto e o Alexandre também. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória deles e, melhor de tudo, sobre Lean Construction. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo ou conhece alguém que precisa saber, e ó, vou ser bem sincera, tá? Todo mundo precisa saber. Então, se você conhece alguém, já manda isso daqui e não esquece de clicar no joinha para chegar para mais pessoas, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Alexandre, se apresente aí, por favor, para todo mundo. Bem, primeiramente, é um prazer estar aqui com você hoje no IMBEC, nossa casa. O IMBEC, pra gente, a gente já administra aula desde 2009, estamos há 13 anos aqui no IMBEC. Então é um prazer muito grande estar aqui e poder falar de uma coisa que a gente ama de paixão, que é o Lean. O Lean realmente mudou a nossa vida, não só em termos profissionais, como em termos pessoais, né? Depois eu falo um pouquinho dessas coisas durante o podcast. Mas, assim, no contexto do Lean, o que é que o Lean, Marília, é fundamental? Ele é fundamental porque você aprende a enxergar coisas que você não enxergava antes. Muitas vezes o óbvio não é visto. Uma obra é fundamental, os fluxos de materiais, a logística do canteiro. Então, fazer mais com menos. Então, o Lean nos ensinou muito. Então, eu trago algumas literaturas aqui para mostrar durante o podcast como o Lean influencia e melhora a gente no canteiro e na vida pessoal. Não, perfeito. Barros Neto, agora se apresente um pouquinho também. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui participando do podcast, né? Pod em Back. Ó, pra quem não aprendeu ainda, que nem o Barros Neto, é Pod em Back, tá, minha gente? Pod em Back. Desculpe, a idade. Mas é um prazer estar aqui falando um pouco sobre Lean. Eu sou o professor Barros Neto, sou professor da UFC desde 1992, me formei na universidade em 1989, e desde 2000 e pouco a gente vem trabalhando com essa temática aí do Lean, tanto com empresas, como com eventos, como com sala de aula, mestrado, doutorado. Então, é um tema que a gente já tem avançado, né? E para participar aqui e divulgar o Lean, né, é cada vez mais interessante, né? E sempre que for convidado, estarei presente, né, que eu sou um defensor ferrenho dessa filosofia. Né? Filosofia do Lean, exatamente. Então, assim, gente, vocês já fizeram a tarefa de vocês, que é pegar esse aviãozinho, mandar para todo mundo, para que mais pessoas estejam aqui. E por que é importante eu estar aqui ao vivo, Marília, se vai ficar depois? Porque aqui eu vou ver o que vocês estão falando, ver as perguntas de vocês e perguntar também, e você vai estar participando e sentindo essa nossa energia aqui, tá? Então, vamos lá. Alexandre, me diga uma coisa. Quem foi o Alexandre Mourão antes de ser um engenheiro civil? Quem foi você? Marília, a sua pergunta é maravilhosa, porque a gente, né, assim, nós somos, onde a gente passou, seja no colégio, na universidade, nas especializações, tive muita paixão em fazer o que a gente gosta, né? Então eu sou um grande, vamos dizer assim, apaixonado por onde eu passei. Então eu cito o Colégio Santo Inácio como minha referência estudantil, estudei lá de 79 a 91. Ixi, Maria, gente. Tô entregando a idade aqui, pessoal, Mas é um colégio que forma alunos, né, forma pessoas. Então eu tenho um bem-querer muito grande por esse colégio, pela turma do Santo Inácio, por todos que fazem parte dos meus grandes amigos hoje são do Santo Inácio, ou da vida profissional. Mas depois fui para a Universidade Federal do Ceará, né, através de grandes professores aí, como o professor Barros Neto, que tem nos ensinado muito, uma grande formação, Universidade Federal, que eu tenho uma grande admiração e respeito também. E aí fomos trilhando especializações, né? Caminhamos por engenharia de segurança do trabalho, fizemos especialização em logística empresarial, engenharia de produção, mestrado em engenharia de produção, e agora um grande desafio que a gente está aí junto com o professor Barros Neto, nós estamos fazendo um doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, e o professor Barros Neto é meu co-orientador, e é um grande desafio para quem não tem pouco tempo. Sim. Né? Nós estamos atuando na vida profissional, resolvendo as situações do dia a dia, e tem as madrugadas ou sábados e domingos para poder fazer o doutorado. Mas a gente faz com muita paixão. Eu sou muito próximo da academia, sempre fui.
Gosto muito de aliar o estudo ao Uhum. trabalho. E aí eu digo a vocês que estão assistindo, a vida a gente tem que trabalhar muito, tem que se divertir, nós temos hora para, né, para tomar uma cerveja, para poder brincar, ir para um restaurante, ir para um estádio, mas tem que ter hora para o estudo. Tem, com Às certeza. vezes os alunos saem da graduação e dizem, não, opa, terminei a graduação, estou Queima os formado. livros. Uhum. Vamos queimar Não. o livro, Aí agora... é que começou. É, Você verdade. terminou a graduação, começou. É Entendeu? verdade. E não terminou. Esse é o conceito de você estar sempre alinhando o estudo com o trabalho. E aí você gera grandes benefícios para você, para o trabalho, para o seu crescimento profissional. Então é fundamental essa aliança do estudo com o trabalho. E eu ainda digo mais, assim, eu acho que as pessoas, elas confundem muito e acham que quando elas se formam, acabou, não tem mais. Só que principalmente na engenharia civil, que ela é uma constante mudança, constante inovação, você precisa estar atualizado. Se você não tiver atualizado, você já vai estar fora do mercado. Então, o estudo, gente, é primordial. Eu sou uma pessoa que estudo sempre, não deixo de estudar, por mais da rotina que seja muito louca. Pra quem já tá trabalhando no dia a dia, você sabe, principalmente obra, tudo isso, a rotina se torna muito mais desgastante, mas isso a gente precisa ter um ponto fundamental, que é a questão da organização do tempo, né? Exige isso, O Maria. mercado exige isso. O mercado não quer mais um profissional que faça só o baiãozinho de 2. Ele quer um profissional que faça um baião de 2 com cheiro verde, com queijo. Quer dizer, ele quer algo mais. Né? Um profissional padrão, vamos dizer assim, aquele cara da rotina, do dia a dia, ele não agrega mais tanto como é necessário no mercado de trabalho hoje. Não, perfeito, é isso mesmo. Agora, Barros Neto, diga aí quem é você. Eu não sei se o pessoal não conhece não, mas ainda diga aí, é importante dizer. Bom, acho que seguindo um pouco aí do Alexandre, né, antes de fazer engenharia, isso é uma coisa interessante, né, eu nunca tive dúvida, né, na época lá que a gente tinha que escolher vestibular e tudo mais, né, de fazer engenharia civil, né, então, e eu estudei no Colégio General Osório, na época, o Major Aston, hoje o Coronel Aston, infelizmente já faleceu, mas era uma pessoa boníssima, todo mundo gostava muito dele, e depois eu fui para o Colégio Cearense, né, na época era um colégio que preparava muito bem para o vestibular, e aí fiz 3 anos lá e fiz muitas amizades, né, eu acho que até o pessoal brinca que eu passei 3 anos no Cearense, talvez conheço mais gente que quem ficou lá 10 anos, 12 anos como aluno. E até hoje a gente mantém muito contato, principalmente o pessoal do Colégio Cearense, né, e em 85 eu entrei na Universidade Federal do Ceará, né, e aí também, até hoje a gente tem grandes amigos, né, uma das coisas das redes sociais, né, que a gente montou um grupo, aí troca muita mensagem, todo ano a gente faz um encontro. E quando foi, né, me formei em 1989, e aí estava num dilema, né, naquela época nós não tínhamos tantos programas de pós-graduação aqui, né, na UFC, em engenharia, que era o único que tinha, só tinha recursos hídricos, não era uma área que me chamava a atenção, né, como aluno. Então eu resolvi ir para o Rio fazer mestrado lá. Eu estava nessa época, foi um dilema, porque eu estava no final dos anos 80, a engenharia não estava, né, o Brasil não estava bem, a engenharia, por consequência, a engenharia, mas eu fui chamado para trabalhar na construtora do Capitão Crisanto, Integral. Então, e fiquei naquele coisa, vou, não vou, né, mas acabei indo, porque eu disse, rapaz, se eu não for agora, eu não vou mais, então é melhor eu ir. Depois eu volto, me arrependo do que foi, do que me arrepender por não ter ido. Né? E aí fiz o mestrado, logo quando eu voltei, houve um concurso aqui na universidade e entrei, né? Eu terminei em 91, em 92 eu entrei, em abril de 92 eu entrei como professor. Né? E aí foi interessante porque, né, eu passei 4 anos na universidade, depois fazer o doutorado, mas foi uma coisa interessante porque na época eu comecei a fazer, né, o meu network, né? Sempre achei muito importante você não ficar preso aos muros da universidade. Né? Então, eu sempre comecei a fazer cursos de especialização. E foi interessante, porque o Capitão Crisanto, né, pessoa que eu admirava muito, apesar daquele jeito sisudão dele, mas era uma pessoa de um coração, né, muito grande. E ele foi ele era presidente do Sinduscom. Quando eu comecei a andar no Sinduscom, né, ele foi a primeira pessoa que, né, começou a ver, abrir essa relação universidade com o Sinduscom e tudo, né, e então então eu tenho muito respeito por ele, né, porque realmente foi
foi assim quem abriu as portas, e hoje assim a gente tem uma relação com o Sinduscom, e talvez eu não sei se existe no Brasil esse contato que a gente tem com as empresas, com o Sinduscom. Obviamente que isso não cai do céu, isso foi construído ao longo dos anos. Né? E aí eu enveredei, né? Mas sempre fiquei na vida acadêmica, né? Mas nunca fora desse contato, né? com as empresas. Né? Então, aí fiz o meu doutorado, e depois continuei na universidade. Entrei na parte administrativa da universidade, então eu fui diretor do Centro de Tecnologia por 8 anos e meio. Fui presidente da Fundação Astef e continuo lá, né, ajudando no que eu posso. Né? Já estou com quase 31 anos. É né? longo, Marília. É longo, muito né? longo, Marília. Mas eu vou te falar, você falou duas coisas que me deram 2 insights importantes. O primeiro, para quem não sabe o que é Sinduscom, gente, é o Sindicato das Construtoras, tá? Então, a primeira coisa que você falou foi em relação a sempre ter enveredado para essa vida acadêmica, mas que nunca parou de olhar a área, de entender a área. E isso é muito importante. É muito importante porque, às vezes, as pessoas elas sentem essa carência de professores como você que têm essa vivência. Né? Que não é só teoria, que tem essa vivência também. E a outra coisa muito importante que você falou também foi sobre network. Que desde muito cedo lá você entendeu que isso era importante você abrir novos horizontes. E eu acho que é importante a gente deixar essa lição pro pessoal aqui que tá assistindo a gente, que o network é fundamental. Gente, quando eu comecei aqui, a gente tava conversando antes, né? Eu perguntei assim, tá, mas vocês dois, qual que é a ligação entre vocês dois? E o Alexandre tava me explicando. Alexandre, explica aí, qual a ligação entre os dois, assim? Não, é muito bacana. A nossa engenharia foi construída, pautada muito na amizade das pessoas, sabe? Nas interações sociais. Então, assim, a gente tem um programa do Inovacom, que é uma referência para o Brasil e para o mundo. Eu até dar uma sugestão de um outro podcast conversar sobre inovação. Sobre o Inovacom. Muito bacana. Que eu acho que é super legal, uma experiência muito interessante. Junta as construtoras, né, com a academia. A direção técnica das construtoras com a academia. Por exemplo, o professor Barros Neto, o professor Zé Ramalho, o professor Eduardo Cabral. Então, estamos juntos lá para a gente melhorar e fazer inovações para a nossa área, que carece muito. A construção civil precisa muito de inovação. Então, é muito bacana porque você forma uma rede de amizades, alicerçando tudo isso, né, e ajudando para que a gente possa estar junto. Então, a gente se conhece há muitos anos aí, nós também somos apaixonados pelo Lean, e o Lean tem contribuído muito para o mercado da construção civil no Ceará. O Ceará hoje é destaque em termos de Brasil e, quiçá, mundial. Nós tivemos um grande evento aqui em 2013, que foi o IGLC, que é o maior evento Lean Construction do mundo, realizado em Fortaleza. Então, é um grande prazer, um grande orgulho, o professor Lauri Cosquella, que é o pai do Lean Construction, comentar com a gente que a gente é uma das locomotivas Lean do mundo. Isso pra gente é muito importante. É muito bacana, né? Porque eu digo para todo mundo, o Lean, ele é simples, mas não é fácil. Porque tudo que você tem que mudar a cultura organizacional não é fácil. Mas é simples de entender. Então, essa amizade, essa interação ajuda muito nas melhorias da nossa engenharia, da nossa construção civil. Não, total, assim, eu sempre falo muito pro pessoal em relação a network mesmo, assim, a importância disso e principalmente para as pessoas que ainda estão na faculdade. Elas normalmente, né, as pessoas acham, tô indo na faculdade, vou de qualquer jeito, vou de chinelo, vou não sei o quê, vou... Gente, ali é um ambiente fomentável para você pegar aquilo dali e transformar aquelas pessoas em parceiros de negócio e fazer um network bacana. E isso que você falou agora, eu achei extremamente importante pontuar. E é interessante, Marília, porque aí lá na universidade, né, eu sou professor, por exemplo, da disciplina de Introdução à Engenharia, que é a primeira lá, né, e é uma disciplina que eu gosto muito, que os alunos chegam ainda muito verdes e, né, eu já sou um pouco mais experiente. Então, é uma disciplina que eu me dedico muito. E é interessante que eu digo, olha, vocês não estão se formando daqui a 5 anos, não. Vocês começaram a formatura de vocês hoje, certo? Ou seja, o que vocês estão fazendo aqui vai refletir na vida profissional de vocês, nas amizades, no que foi certo, no que foi errado, tá entendendo? Então, assim, não pensem que eu só vou virar engenheiro quando eu, né, me formar. Não, você está se formando e ali, por exemplo, aqueles seus amigos vão lhe indicar ou não, né? Exato. Por exemplo, em algum projeto, né? Então, por exemplo, eu já tive, e aí teve até uma cena interessante, teve uma época que eu estava responsável pela disciplina de estágio supervisionado. E aí chegou um aluno para mim, né? Professor, eu não consegui estágio, não sei o quê, que normalmente os alunos conseguem, traz os estágios, Sim. né? E ele não tinha conseguido. Aí eu liguei isso dentro da minha rede de coisa, rapaz,
eu tô aqui com um rapaz no estágio, não sei o que, pai. Aí recebe ele e disse, não, manda cá. Aí ele foi, né? Aí daqui a pouco, 1 ou 2 dias depois, o cara me liga. Diz, rapaz, eu não vou conseguir ficar com o aluno, não. Por que foi que houve, rapaz? Não, você olhou o currículo dele, o histórico? Eu disse, não, rapaz, eu lhe confesso que não olhei. Eu estava com tanta necessidade da folha. O cara tem 26 reprovações. Aí eu disse, né? Aí eu disse, não, tudo bem, te peço desculpa, porque realmente foi uma falha minha. Né? Aí chamei o aluno, né? Ó, tá aqui. Eu tinha um estágio, rapaz, não deu, porque você acha que não, sou reprovado. O que está fazendo aqui na minha faculdade, isso não vai influir lá fora. Vai, certo? Vai. Entendeu? Então, assim, isso é interessante, porque tudo que você faz lá dentro de positivo e de negativo vai impactar na sua vida profissional, entendeu? Perfeito. Marília, tem um conceito interessante que é assim, a gente é funcionário do mercado. Por acaso, você está na consultora X, Y, Z, W, o que seja. Mas o conceito é que você é funcionário do mercado. Sim. E tá todo mundo te vendo. Não pense que ninguém, tá todo mundo se observando o mercado. Então você tem que agir profissionalmente com muito empenho, com muita dedicação e com muito estudo. Para que você se destaque no mercado. E caminhe por a consultora X ou Y. Bem, caminhe por qualquer empresa, mas que você faça o seu melhor. É uma coisa que eu acho que é importante também que o Lean veio do sistema Toyota de produção, né? E o sistema Toyota de produção, ele tem 3 princípios básicos. Primeiro, humildade. Segundo, respeito. E terceiro, busca alcançar pela perfeição. Então, assim, a gente tem que procurar o 10. Pô, não conseguiu o 10, tirei 9,8. Bacana. Mas o 10 sempre. Essa é a luta nossa pelo 10. Não é pelo 6, não é pelo 7. Isso não é fácil. Mas dá para entender. Que a gente tem que fazer isso no mercado profissional de network, de tudo que você for fazer. Você vai fazer um trabalho de final de curso, TCC. Um TCC. Cara, não faça para terminar, não. Faça para ser bom. Faça bom para você aproveitar aquilo ali, para você mostrar para as outras pessoas, para você levar para o mestrado, doutorado e refinar cada vez mais. Lógico, aí vem as pessoas, não, mas é porque eu tô lotado, tô cansado, já tô... Cara, mas isso não é justificativo. Isso não é justificativa. Não é justificativo. E eu sempre falo, gente, que tudo é questão de prioridade na sua vida. Tudo é questão de prioridade. Ah, não tem tempo pra fazer isso, mas pra beber a cervejinha com os amigos tá com tempo. Então, assim, tudo é questão de prioridade, de você entender onde você quer chegar, de fazer o seu plano de desenvolvimento e de você chegar lá. Já que você entrou em Lean, quero lhe perguntar, pra quem não sabe aqui, que tá perdido, o que é o Lean Construction? Digam aí pra gente. O que é? Bem, o Lean, na realidade, assim, né, é uma adaptação do sistema Toyota de produção. Como eu tinha comentado, na realidade tudo começou na Toyota. Pós-guerra, as situações difíceis de materiais, de mão de obra, né? Então, a Toyota foi criando um sistema de produção que agrega valor e elimina desperdício. Com isso, as outras empresas, né, o mundo foi começando a observar a Toyota. E ela se destacando. E aí, em 1990, vários estudiosos americanos foram lá também, né, e foram descrever e entender o que é o sistema Toyota. E aí criou-se o Lean Production, né, o Lean, o termo Lean. E aí, daí, em 1992, o professor Lauri Koskela trouxe o conceito Lean para a construção civil, é o Lean Construction. Então, isso é um conceito simples, de agregação de valor e de eliminação de desperdício. Isso iniciou aonde? Em qual país, assim? Como é que iniciou isso? Japão, sistema Toyota de produção, início de tudo. Então, e eu trago aqui, em primeira mão, um livro que é o meu livro de cabeceira, Marília, que é O Segredo da Toyota. Certo? Isso aqui é um livro, porque eu gosto muito, Marília, de entender a história. Sim. Né, rapaz, isso veio da onde? De Plutão, de Júpiter, de Saturno? Não, isso veio de pessoas inteligentes, né, no Japão, que foram aos Estados Unidos estudar a Henry Ford, foram estudar a linha de produção, foram estudar os conceitos da qualidade de Deming e formataram um sistema, né, que é o sistema Toyota de produção. Então aí, nesse livro, se fala muito sobre a história de como foi o processo, né, inteligente da criação da Toyota. E aí, assim, né, a Toyota fez tanto sucesso, né, que as outras empresas foram atrás de entender. E quando foram atrás, descobriram realmente as maravilhas que a Toyota tem. E assim, Marília, essa história, é engraçada essa história, porque em 2012 eu tentei muito entrar na Toyota. A gente falava muito da Toyota. Sério? Falava demais da Toyota. Toda a apresentação que a gente fazia sobre o Lean, a gente tem que falar da Toyota. É básico falar da Toyota. E desde 2012 que a gente tentava entrar na Toyota, sabe? E mandava
carta, mandava brinde, mandava pedido, mandava um bocado de coisa para a Toyota para ela abrir. A gente não é da indústria automobilística, a gente é da indústria da construção civil. Sim. E eles nunca foram nos, né, respondendo, né? Em um belo dia, em 2018, chegou um e-mail da Toyota. Toyota, vamos abrir o Toyota Tour, que é o Tour pela Toyota. E vocês serão uma das primeiras empresas a serem convidadas. Oh, rapaz, essa bateu bem no coração, essa bateu bem no coração, né? Mas assim, o e-mail chegou, mas não deu um minuto depois, eu já redigi a resposta. Estamos aptos a fazer a visita na data que você quiser, no horário que você quiser, e queremos levar mais engenheiros. Responderam lá que podia levar, nós fomos em 6 engenheiros em 2018, conhecer a Toyota. E aí foi um sonho. Que aí, Marília, é o seguinte, tudo que é falado, que está na literatura, a gente viu lá, com os olhos. Então, e realmente acontecia aquilo ali. Eu digo que a Toyota é mais do que está na literatura. É impressionante o que a gente vê. Porque a gente vê robôs, vê os robôs trabalhando, vê as máquinas trabalhando, mas vê o ser humano. O ser humano vibrando, motivado em melhorar. Melhorei 0,1 segundo, melhorei nisso, o índice de qualidade melhorou, o desperdício caiu. Então, é uma interação homem-máquina muito boa, sabe? Rotatividade baixíssima dos funcionários da Toyota. E assim, a procura pela qualidade é um negócio impressionante. Não, e você falou sobre qualidade. Aqui no final do livro tem uma frase bem bacana, assim, ó. Se os funcionários fizerem apenas o que mandarem eles fazerem, os defeitos no final serão inevitáveis. Queremos que os funcionários não se limitem às suas funções e sejam criativos, produzindo qualidade no processo. Show! Ele tem uma parte desse livro que ele fala assim, ó, o funcionário da Toyota tem 2 obrigações. Primeiro, ir ao trabalho. E segundo, puxar a corda. Puxar a corda é você apertar o andom. O andom é uma ferramenta que diz, tem um problema, vamos resolver o problema. Então, todo funcionário tem que ir ao trabalho e apertar a corda. Ligar o andom. O andom é como se fosse uma luz amarela, uma luz vermelha. Para a produção, tem um problema, vamos resolver. Porque, segundo o livro, aí, o problema é não ter problema. Entendi. Quando não tem problema é porque ninguém está olhando que existe algum problema. Ou na sociedade, vamos dizer assim, nossa, ocidental, a gente bota muitas vezes os problemas debaixo do tapete. Sim. Ninguém quer ver o problema. Sim. Prefere esconder e deixar lá. Para a cultura oriental, você tem que tirar o tapete e mostrar o problema. Entendeu? Isso é fundamental, a diferença do ocidental para o oriental. Onde eles construíram esse sistema maravilhoso que nos ajuda todo dia. Nos ajuda muito na melhoria de processo construtivo, na melhoria da gestão da obra. Então, eu reputo como a Toyota, assim, na minha vida pessoal, profissional, foi uma mudança depois que a gente entendeu esse processo, que não é fácil, que é simples, mas não é fácil. E ó, gente, aqui ó, o livro todo marcadinho, viu? Não é fake news aqui não, viu? O livro todo marcado é o de cabeceira dele mesmo, tenho certeza. Não, mas muito legal, eu acho que o Lean é mais ou menos isso, se você quiser contribuir eu mais, acho que é só importante. complementando o Alexandre, né, o Alexandre já foi muito preciso, mas eu acho que só complementando. Eu acho que é uma coisa que a Toyota mostrou, né, que aí, porque como o Alexandre falou, né, ela começou a despontar, começou a tomar mercado americano dos carros e o pessoal não sabia o que era, né? E quando foram atrás, que foi o pessoal da qualidade, que foram lá, Demi, Juran, né, foram entender um pouco, e teve meu Deus, agora esqueci o nome. O que é do livro do Pensamento Enxuto. James Womack. O Womack. Muito obrigado. Tá perdoado. O Womack, a idade. Então, assim, o Womack, né, que criou a máquina, que escreveu a máquina que mudou o mundo, foi justamente entendendo o que aconteceu, e depois ele criou o livro Pensamento Enxuto, que ele sistematizou o conhecimento sobre o Lean, né, que aí ele criou 5 princípios e tudo mais. Tá? Então, e aí uma coisa muito importante é que até né, o Japão, né, até a Toyota, o que é que ela precisou fazer? Ela precisou se reinventar. Sim. Certo? Porque, assim, ela estava arrasada, né, o Japão arrasado com o final da Segunda Guerra Mundial, né, as empresas praticamente quebradas, e elas tinham que entrar no mercado muito competitivo. E se eu for entrar no mercado fazendo a mesma coisa que o outro faz, eu vou perder, certo? Que o Ford, com a General Motors e outras coisas. Então, assim, aí eles começaram a estudar a produção, certo? Então, e aí, hoje, o setor de produção das empresas virou estratégico.
certo? Ou seja, quem salvou a Toyota foi a produção, que em outras indústrias não tinha essa visão, certo? A produção é um mal necessário, mas o marketing, as finanças e tudo era muito mais importante para as empresas, principalmente na visão americana, certo? Principalmente na visão americana. Então, quando e aí, com isso, a função produção, que a gente chama, começou a ter um papel muito mais estratégico, certo? E aí que foi se estudar e tudo, e isso hoje é bem valorizado aí pelas empresas. E o outro ponto, né, o Alexandre já falou um pouco da visão do funcionário, mas também se criou a visão do cliente, certo? Porque aí houve uma inversão na lógica, que é a lógica da produção puxada à produção empurrada. Né? A nossa lógica tradicional, eu vou fazer essa caneca aqui e vou botar na prateleira para vender. Né? E essa é a lógica tradicional. Na lógica do Lean, essa caneca só vai para a prateleira quando alguém precisar. Certo? Então, eu tiro, que foi a lógica que eles chamam lá do supermercado. Né? Então, assim, você tem lá nas gôndolas, eu tenho um supermercado, e uma coisa que você pode perceber em supermercado é que você nunca tem gôndola vazia. Sim. Certo? Se você olhar em qualquer supermercado, entre qualquer supermercado, a qualquer hora, tem alguém pondo alguma coisa nas gôndolas. Não sei se você pode prestar atenção. Sim. Pode, qualquer hora, tem alguém repondo. Por quê? Porque ali ele está justamente, vamos dizer, na hora que ele tira lá, sei lá, alguns pacotes de arroz, que chegou num determinado limite, ele vai lá e repõe, traz lá, então ele puxa a produção, certo? Então essa é uma visão que traz para a construção enxuta, tá? Então de produção puxada. E essa produção puxada passa pela visão do cliente, ou seja, tanto o cliente externo, o que é que o cliente está puxando, como o cliente interno. Porque se é uma cadeia, eu tenho uma cadeia de clientes, certo? Então eu estou todo tempo atendendo o meu cliente, que pode ser um cliente externo ou um cliente interno, certo? Então, assim, essa é a inversão da lógica, tá? Na filosofia. Certo? Então, isso, e aí a gente usa também isso, vamos dar um exemplo, a gente, por exemplo, hoje, né, dentro de uma obra, muitas vezes a gente vê eu produzindo massa, né, ou produzindo concreto na betoneira para abastecer os postos de trabalho. Certo? Vamos inverter a lógica? O posto de trabalho vai pedir para a betoneira. Não é a betoneira que vai empurrar. Sim, eu ia perguntar exatamente como colocar isso na construção civil, pessoal. Então, se você for dar uma olhada, é isso aí. Então, assim, eu estou produzindo isso, né? Eu estou aqui fazendo, concretando um pilar. Preciso de concreto. Então, a betoneira, né? Qual é a função da betoneira? É me abastecer. Então, ela só vai me abastecer quando eu pedir. Certo? Então, a gente tem vários exemplos aqui de quando você inverte essa lógica, você reduz muito o tempo. Porque o que é que vai acontecer? No momento que que aí, por exemplo, que eu tenho essa lógica de que eu trabalho empurrando, né? O que é que vai acontecer? Vai ter aqui o que a gente chama de work in process. Muita coisa sendo processada. Certo? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu chego numa obra e abro várias frentes, eu tenho vários operários, material, equipamento, né, aberto, sendo trabalhado. Será que eu precisaria isso? Se eu organizasse, fizesse num ritmo, que aí é o que, por exemplo, porque isso é uma das coisas do Lean, que é a estabilização da produção, que passa pelo planejamento, que é uma das primeiras ações que a gente faz no Lean, se você estabilizar a produção e começar a dar ritmo, certo? Você vai organizar muito mais sua obra, certo? Você vai ter menos gente, você vai ter menos recursos financeiros necessários aportados lá, você vai ter menos equipamentos, por quê? Porque você está otimizando. Então, você está indo ao que o Alexandre já falou de redução de desperdício, de tempo, de dinheiro, entendendo? Então, assim, é essa a visão que você tem que ter, né? De estar... E aí, uma coisa que é importante, que aí essa é uma das principais, pode-se dizer, problemas, dificuldades com relação ao Lean, é a busca da melhoria contínua. Porque, por exemplo, você vê muita empresa, e isso não é só no Lean, você pode falar no geral, que chega uma nova metodologia, uma nova filosofia, coisa, no instante você, né, vai lá, implanta e começa a ter resultados, é muito rápido, né? É igual emagrecer. Né? Se eu estou muito acima do peso, perder 10 quilos, se eu fizer uma reeducação alimentar, né? Agora tem um negócio das injeções aí, né? Mas se eu fizer uma reeducação alimentar, fizer um esporte, não sei o quê, eu vou perder.
Aí eu perco 10. Mas aí eu já vou chegando perto do meu... Aí eu comecei a perder agora 5, 2, 1, vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque eu estou chegando no meu limite, certo? Então, é a mesma coisa. Para eu fazer melhorias rápidas na empresa, eu consigo. Rapidinho eu consigo com o Lean. Agora, qual é o principal ponto, né, que a gente bate? É a melhoria contínua. Sim. Eu implanto aquilo ali, me acomodo. Não, ótimo, ficou legal. Aqui eu estou com a linha de produção, estou com a linha de balanço, estou aqui com todas as, né, PPC, não sei o quê, né? Mas pronto, me acomodei. Então, isso acontece muito nas empresas. Faz a parte da implementação, mas não faz a parte da melhoria contínua, de sempre porque, ali... como o Alexandre falou, até hoje, a Toyota, a gente chama, ela brinca, ela puxa a corda. Sim. Ela para a produção porque deu algum problema e vai tentar entender por que foi acontecendo aquilo. Então, assim, quando você chega e aí você tem que ter essa visão de melhoria contínua. Eu não posso me acomodar, né? Ele deu aqui o exemplo de 9,8. Eu tenho que buscar sempre o 10, certo? Então, eu tenho que estar buscando sempre melhoria. Então, isso é muito importante. Só que isso exige uma coisa fundamental, que é mudança, que agora eu vou falar na moda, mindset. Né? Mudança de mindset. Certo? Então, e aí passa pela alta gerência da empresa. Tá? Então, por exemplo, aqui usando aqui o exemplo da Serrolim, né, do Alexandre, foi fundamental o papel do Pio Rodrigues, certo? Fundamental. Ele não, se você for perguntar o que é Lean para ele não sabe não. Estou brincando, ele sabe, mas assim, mas ele não conhece, ele não leu isso aqui. Ele não sabe as ferramentas. Ele não leu, se você falar, ele entende, mas eu quero dizer, mas a força deles, Alexandre, toque que eu tô aqui atrás, eu dou respaldo. Então isso puxa. E dá força. Não, então pronto, eu vou lá, né? Tem investimento, mas não são investimentos altos, o pessoal acha que gasta, não gasta quase nada, certo? É muito mais de cultura, né? De envolvimento das pessoas, do que de você, pai, mano, vou ter que comprar uma grua, não sei de quê, não, certo? Então, isso é importante, porque é fundamental ter o apoio, né? A visão estratégica da empresa. E isso que você falou é importante, porque qualquer mudança que for, quando você vai de baixo para cima, é muito mais difícil, né? Porque para você mudar a mentalidade, tentar chegar... Agora, quando você vai de cima para baixo, ela se torna um pouco mais fácil, um pouco mais simples de fazer, porque a autogerência, o pessoal que tá lá... Gente, para quem não sabe, o Alexandre, ele é diretor técnico da Serrolim. Então, ele tá lá, ele implantou junto também o Lean Construction, e eu queria também saber um pouquinho sobre isso, né? Então, como você estava continuando, eu parei só para falar isso, que é importante isso que você falou agora, porque veio lá de cima, como você disse, né? Veio de cima e foi para baixo. Isso, é fundamental. E não é só no Lean. Sim. Qualquer mudança que você queira da empresa, né, precisa passar pelo respaldo, né? Não adianta só a boa vontade das pessoas, né? Então, assim, e aí é muito importante ter sempre esse trabalho com os líderes, né? Porque eles é que vão comprar a ideia, né? E vão apoiar. Você vê muita dificuldade nos líderes entenderem essa ideia e saber que isso de fato vai mudar. Existe essa barreira ainda? Existe, mas essa barreira existe não é na construção civil, existe. Então, tá entendendo? Então, assim, você vai pegar em outras indústrias também a mesma coisa, tá? Eu já tive aqui, por exemplo, aí vou dar um exemplo aqui em Fortaleza, de um projeto que eu coordenei aqui com a Prefeitura de Fortaleza, e que foi em 2 gestões. O projeto era mudaram 2 gestões, e aí era interessante. Numa gestão, esse projeto andou muito bem em 2 regionais, né? E mudou a gestão e mudou a regional, né? Essas regionais que estavam aqui diminuíram o compromisso com coisa, e outras 2 que na época não estavam todas envolvidas. E a razão qual era? O gestor. O gestor, ele perguntava, ele cobrava, ele, né? Então, assim, foi até, pode dizer assim, um experimento sem querer, né? Mas foi um experimento que reforçou isso aí, certo? Ou seja, a participação, a presença do líder, dizendo, olha, eu quero, pronto. Ou então cobrar, sabe como é que está aquele negócio?
né? Que vocês estão fazendo Se aí. mostrar interessante, interessado. Isso, tá entendendo? E cobrar, né? E aí, obviamente, agora ele também precisa ver resultados. Tá entendendo? Então, não é só, né, ficar lá, não. Você tem que. Né? Então, assim, eu tenho que dar força, tenho que ter resultados e tenho que continuar. Certo? Então, assim, essa é uma grande dificuldade. Nós estamos agora, por exemplo, aí já entrando na questão da construção 4.0, o uso do BIM, né, integração Lean BIM. Então, assim, tem muita coisa que está vindo aí pela frente, né, e que as empresas vão precisar se adaptar. Certo? Porque, assim, ou elas vão entrar nesse esquema ou vão sair. Ou vão sair do mercado. Tá entendendo? Certo? Então, isso assim, já tem um pouco de experiência aí, e hoje você for olhar... Um pouco, gente, um pouco de experiência. Então, por exemplo, ó, eu fico com medo de estar falando sozinho aqui, entendeu, Alexandre? Mas, por exemplo, ó, quando eu teve por exemplo, nós tivemos em 94, né, tivemos a mudança do real, né, a criação do real, e que hoje o Brasil está onde ele está, né, economicamente. Nós tivemos inflação aqui de 3% ao dia, né? Para vocês mais novos, não sabem nem o que é. Não, eu sei sim. Porque meus pais, eles falavam sempre, olha, eu juntava meu dinheiro para comprar uma coisinha que no outro dia já mudou de preço. Era um negócio, né? Então, assim, teve e aí eu me lembro de um trabalho que a gente fez no Sinduscom. A gente estudou as empresas no começo dos anos 90, as empresas dos anos 2000, certo? Mais de 50% das empresas do Sinduscom nos anos 2000, que eram nos anos 90, não existiam mais em 2000. Fecharam. Porque não se adaptaram às mudanças. Vamos dizer, no momento que eu criei o real, aí, por exemplo, a produção começou a precisar, as pessoas precisaram fazer planejamento, orçamento. Sim. Porque antigamente você não tinha noção de dinheiro. O que você tinha era que fazer um projeto, mandar para a caixa, eu estou falando caixa aqui, mas mandar para os bancos, e financiar, pronto, era isso. E botar o dinheiro no overnight, que era que ficava dentro, ficava lá. Então, assim, hoje não. Hoje, se eu não me organizar, se eu não tiver ali um mínimo planejamento, um mínimo orçamento, e aí também do tempo que eu acompanho, hoje é totalmente diferente as empresas. Totalmente diferente, certo? Eu conheci um profissional, esse profissional já faleceu, mas não tá, já tinha saído do mercado, que ele tinha 2 sacos. Um saco com promissório, e um saco com nota fiscal. Aí ele somava os dois e via quanto é que ganhar no final. Isso é totalmente... Mas o cara tinha... Essa era a realidade. Era a realidade. Que o cara somava aqui. Ganhei tanto, entendeu? Então isso não existe mais. Então, assim, houve uma evolução muito grande das empresas. Né? Se você vê hoje, é uma outra realidade. Totalmente diferente. Graças a Deus, né? Graças a Deus e aos profissionais. Alexandre, eu vou embora, que tu vai agora. Já falei demais. Não, vá ainda, que tem espaço para todo mundo. Alexandre, me diz como que foi implantar o Lean lá na Serra Lean. Bem, foi uma experiência bem exitosa. Não é fácil, reforço as palavras de novo, mas tem que ter mudança de cultura. Mas está aqui um dos grandes responsáveis, se não o maior, foi quando ele organizou um evento, o Conex, em 2004, que a gente conheceu o Lean. Vamos falar ali no final. Aqui, vamos falar no Conex, no final aqui, que vai ter o Conex desse ano, né? Então será um outro grande desafio. Mas assim, em 2004, Marília, a gente, enquanto Serra Lean Engenharia, já era uma empresa muito organizada, uma empresa que entregava as coisas no prazo, com qualidade. A gente já tinha uma empresa bem organizada, vamos dizer assim. Mas faltava uma filosofia de gestão, faltava alguma coisa que a gente pudesse dizer assim, rapaz, melhorou nisso. A gente viu a produção como, sabe, um elemento importante. 10, né? Faltava o 10. Pronto, Marília. Excelente sua colocação. E aí, a gente conheceu o Lean. E aí o Lean nos fez, meu segundo livro de cabeceira, o Lean fez Aprendendo a Enxergar. Porque, como eu tinha comentado, a gente não enxerga muitas vezes o óbvio. Eu vou citar um exemplo aqui Em 2004, quando a gente implementou o Lean, Marília, a gente tinha 2 obras. Uma obra, a distância da betoneira para o guincho de carga eram 22 metros. A betoneira para o guincho de carga. E para o operário subir com a jirica, que é um carrinho que leva o material, tinha um plano inclinado. Então ele tinha que pegar força ainda para poder subir. Ou seja, é óbvio que a betoneira tem que estar perto do guincho de carga, é óbvio que a baia de agregados tem que estar perto da betoneira, isso é óbvio, mas às vezes não é visto. Uhum. Então precisou o Lean, assim, a gente implementar o Lean, para a gente começar a observar essas coisas que são óbvias, mas que a gente não observava. Então o que é que acontece? Quando a gente começou a enxergar isso, a gente começou a implementar ferramentas.
que faziam, que melhorava a produção. E aí foi tendo ganhos rápidos, como o Barros Neto falou, ganhos rápidos que a gente foi motivando a equipe. E aí, lógico, aí com a motivação da equipe, aí vem outras ferramentas. Aí vem um negócio, Marília, que é fundamental, que é a maturidade. Você vai conseguindo a maturidade Lean, que não é fácil. Que não é fácil. Que não é fácil. Mas você vai com a maturidade Lean entendendo os processos. Aí você vai criando outras ferramentas como auditorias Lean, como uma ferramenta que a gente é fundamental, que é o trabalho padronizado. Você só pode melhorar o que você padroniza. Então, se você tiver um trabalho padronizado, você pode melhorar nas suas obras. Então, assim, isso tudo foi uma crescente durante vários anos. Mas eu queria voltar só para o 00, que o professor Barros Neto trouxe, a proximidade da gente com a academia é fundamental. Mas ele falou aí a pessoa que realmente é o grande responsável, que se chama o Dr. Pio Rodrigues Neto. Sim. Ele que apostou e que disse assim, rapaz, eu quero. Não só isso. Aí eu cito também, Barros Neto, outras implementações da Serra Engenharia, como o desafio da certificação ambiental LEED, foi o primeiro do Brasil. Alexandre, eu não quero saber nem quanto é. Quero fazer. Eu quero fazer. E assim foi feito. Eu disse, presidente, eu não sei quanto é o valor. Estou ouvindo agora de um evento nos Estados Unidos, lá sobre construção ambiental sustentável, e eu queria implementar. Eu disse, pois bora, vamos para frente. Isso sem nenhum tipo de consultoria. A gente tinha um grupo de P&D dentro da Serra Engenharia, de pesquisa e desenvolvimento, e fomos a primeira do Brasil. Quer dizer, então, vamos dizer assim, os grandes méritos realmente são para o nosso presidente, que tudo que é de inovação, ele aposta. E a inovação está na missão da empresa. Acho que a inovação tem que estar na missão. Como o professor Barros Neto bem disse, se você não inovar, se você não melhorar, não racionalizar, criar, não vai para frente. Vai para frente. Então, assim, isso dele, de ter dito, eu quero ser, ele sempre brinca, ele diz assim, eu quero ser uma locomotiva. Eu não quero ser vagão. Vagão é puxado pela locomotiva. Isso. Se eu quero ser locomotiva, eu quero estar na frente. Então, esse jargão dele tem feito maravilhas, vamos dizer assim, em termos de Serra Engenharia, com implementação Lean, sustentabilidade, o BIM, né? Então, assim, muitas coisas foram desenvolvidas devido a ele, devido a essa compra de inovações, de querer ser locomotiva. Bem, quanto ao Lean, voltando ao Lean, a gente vai chegando numa maturidade Lean que a gente tem que dizer assim, rapaz, beleza, e agora o próximo passo? A gente fica sempre atrás do próximo passo. Porque também, viu, Marília, você vai chegando no nível de melhoria das tipologias construtivas que você vai esgotando a melhoria. Aí você tem que ter a inovação radical, não só mais a incremental. Tem dois tipos de inovação, incremental e radical, né? Então, a incremental eu vou melhorando o processo de alvenaria. Vou melhorando, mas eu não tiro o tijolo. Continuo com o tijolo, melhorando. Cheguei no máximo que eu podia. Vou botar a parede de concreto. Exatamente, eu tenho que mudar a tipologia construtiva, eu tenho que ir para outra coisa. Então, o Lean também aprende a enxergar isso. Se você aprende a enxergar esse tipo de coisa, eu cheguei no meu limite de melhoria. Das obras X lá. E agora eu vou mudar. Eu não quero mais uma fachada que seja aderida. Fachada com cerâmica, com embolso. Eu quero uma fachada ventilada. Não dá mais. Eu cheguei no esgotamento do que a gente pode melhorar na fachada. Então esse tipo de coisa também é muito bacana, porque você vai gerando indicadores. Nós temos um indicador muito forte lá, Marília, que é o HH por metro quadrado. Hora homem por metro quadrado. Quanto menor hora homem por metro quadrado, melhor. Sim. Eu precisei de menos horas homens para fazer 1 metro quadrado de área construída. Então a gente tem que estar sempre com esse cuidado, lógico, também cuidado com o real por metro quadrado. Porque a gente tem que diminuir o HH, mas sem aumentar o real por metro quadrado, que é o que fecha a conta. Muitas vezes a gente tem que fazer conta. Aqui eu vou para inovação radical. Aqui não dá. Eu continuo melhorando a inovação incremental. Então a gente vai todo tempo pontuando onde a gente quer ir. Mas inovação hoje, Marília, não dá para viver sem inovação. Não dá. Em todos os setores. Na construção civil, eu acho que mais ainda. E assim, a inovação, ela aumenta a vida útil do seu negócio, né? Isso é um fato, assim. Ela vai aumentando a vida útil. Cada vez que você for inovando, mais vida útil seu negócio vai ter. Se você sempre continuar na mesma, a vida útil vai diminuir. Perfeito. E a gente, Marília, o nosso processo ainda é um processo muito artesanal. Sim, nossa construção civil é muito artesanal. Ainda é muito artesanal. Ainda é muito. A gente já melhorou, muito melhorou. Do que eu comecei vou falar a idade também, né? Mas tu já falou no começo, ele falou, né? Quando é que ele se formou, gente. Pois então do que eu comecei, a gente viu muita coisa que é um absurdo. A gente viu
Operários tomando banho em banheiros, tudo sem divisória, sem nada. Né? A gente viu operário comendo no local que não é o local certo. Comendo no capacete. Pronto, bom, eu não quis falar, mas a Marina falou, show. Então, assim, a gente viu muita coisa que não deveria ver. Hoje melhoramos muito, Marília. Acho que a gente tem grandes melhorias, sabe, nesse sentido. Mas ainda falta muito. Falta muito. Para onde a gente quer chegar, para a indústria mesmo. A gente sabe, nós somos uma indústria. É muito distante. Agora, também, Marília, não podemos também, né? Durante muito tempo a construção civil foi dita como uma indústria patinho feio. Sim. Né? Até várias coisas na mídia falada, mídia escrita, né? A cada 3 prédios construídos não é jogado fora. Sim. Isso não é verdade também, sabe? Assim, a gente, por mais improdutivo que a gente seja, por mais ineficiente que nós sejamos, mas a cada 3 prédios um ser jogado fora, isso não existe. Não existe. Né? Então, assim, essa imagem da construção civil tem mudado e tem melhorado durante o tempo. Mas ainda tem muita coisa para ser feita, muito. E aí, Marília, tem uma coisa maravilhosa que nós estamos vivendo, que eu, durante muito tempo, falei sobre o meu público, muitas vezes não ajudar a iniciativa privada, sabe? E hoje eu não posso mais falar isso. O que nós temos de editais de inovações são muitos editais. São muitos editais que têm fomento à inovação. Eu posso citar aqui, o professor Barros Neto pode me ajudar, mas Embrapi, Funcap, Fundesc, FINEP, tem vários fomentos, né, de editais de inovação. Você diz, pai, por que eu tô com ideia boa na cabeça? Legal, estou com essa ideia. Eu quero implementar, mas eu não tenho recurso. Meu amigo, submeta a sua ideia a um edital desse e você tem até 90%, ou às vezes até 95% do dinheiro, do recurso pago pelo edital. Subvencionado. Ou seja, então, durante muito tempo eles diziam, ninguém ajuda, né? A iniciativa privada está sozinha, né? A gente tinha isso na cabeça. Hoje eu não posso dizer mais isso, não. A iniciativa pública, não, quando eu falo pública é porque são editais públicos. Existe também iniciativa privada com startups. Né? Tá cheio de startups no mundo aí, no Brasil são várias também, de suporte. E você tanto comprar a ideia, não você desenvolver junto, sua dor. Então, assim, tem muitos caminhos. A gente não está hoje só, como a gente estava há 10, 15 anos atrás, que a gente estava só. Eu quero inovar, e aí eu vou precisar de R$1 milhão para poder fomentar o projeto, eu vou precisar disso. Não. Você tem apoios hoje. Então, nós estamos vivendo uma fase muito legal, uma fase interessante também, porque a gente migra algumas atividades de inovação radical, outras não. Então, a gente, de uma forma geral, isso é interessante, porque a gente está vendo uma mudança da construção civil, muito dinâmica. Né? O que a gente fazia antigamente, o que a gente faz hoje. Então, assim, para o pessoal novo que está assistindo a gente aí, a gente precisa muito de vocês. Que vocês tragam isso, tragam conhecimento, acreditem nas ideias de vocês. Sabe, existe editais, existe dinheiro público, existe recurso. Acreditem, submetam os projetos e vamos para frente, vamos melhorar a nossa engenharia. O professor Barros Neto falou que nunca né, teve dúvida na engenharia. Eu também. Se eu voltasse hoje, aos 17 anos, eu fazia engenharia de novo, porque eu falto bater os carros. Quando eu estou dirigindo, fico olhando para os prédios, olhando para as horas. Eu falto bater o carro. Então, assim, é paixão, tá no sangue. E essa engenharia de transformação, não existe nada igual, Marília. Não existe. Você vê um terreno baldio que não tem nada dentro e você vê, e você termina um prédio, termina uma casa, um conjunto de casas, né, uma escola, um hospital. Isso é um filho. Uma obra pra gente é como se fosse um filho. A gente tem um bem-querer tão grande. Às vezes, quando falam alguma coisa numa obra nossa, a gente fica... Não gosta não, porque não pode falar mal, né? E assim, eu trabalho com patologia das construções também. Sim. Então, hoje eu já sou alguma referência aí na área. Quem não me conhece ainda, eu trabalho nisso. E a gente vê que ainda tem como melhorar muitas coisas, né? Infelizmente, a nossa engenharia é muito artesanal, como você citou, e eu sempre cito. Principalmente para quando não se trata de empresas grandes. Sim. Empresas que estão começando agora, empresas que são muito ainda no amadorismo. E isso faz com que queime um pouco mais da nossa construção civil. Porque as barbaridades que eu vejo nos laudos de inspeção, nas vistorias que eu faço, são absurdas, entendeu? E a gente consegue enxergar, e isso é bom, gente. Quando tem problema, é bom porque a gente ainda consegue melhorar. Então, a gente consegue enxergar onde a gente consegue melhorar cada vez mais. Então, eu, como estou no dia a dia, estou lá fazendo vistorias, fazendo inspeções, a gente consegue ver isso também, tá? Então, isso que você falou de, poxa, a gente consegue melhorar, eu acho que é super válido. Agora, me diz, qual que foi a sua maior dificuldade
e a maior lição aprendida na implementação do Lean? É uma pergunta maravilhosa, excelente. Pelo seguinte, a dificuldade engraçada que a gente pensa muito que é nos operários, né? A gente vai sentir muita dificuldade nos operários, né? A gente tem essa impressão, mas não. Mas não é. Muito pelo contrário, Marília, posso dizer que os operários compraram a ideia facilmente. Porque assim, o conceito do Lean, ele é maravilhoso. O que é que o Lean quer? O Lean quer que você produza mais. Você tem um conceito no Lean que é a produção protegida. Então, a gente, como engenheiro, como técnico de edificações, como mestres de obra, o que é que a gente quer? Que o operário produza mais. Então, nós somos o quê? Garçons. É o conceito de você servir o operário. Você vai servir para ele o material na hora certa, você vai servir para ele a informação, você vai servir para ele o equipamento, você vai servir para ele o projeto. Então, você quer que ele produza mais. Então, quanto aos operários, Marília, a gente não teve dificuldade, muito pelo contrário, teve facilidade. Porque eles adoram, o doutor agora está aqui do meu lado. O doutor está aqui com a gente, está aqui melhorando o processo. Na ferramenta do trabalho padronizado, eles se sentiram tão importantes, sabe? Porque, infelizmente, Marília, eu falo, assim, a grande maioria do mercado da construção civil cuida muito de prazo, de custo. Mas não cuida de pessoas. Pessoas e de métodos. A gente tem que ir para dentro da obra e ver se o método que o operário está seguindo para fazer uma parede, um revestimento, é o melhor. Muito pelo contrário, muitas vezes eles sabem muito mais do que a gente. Mas não custa nada a gente chegar junto, trazendo conhecimento explícito. Conhecimento de livros, conhecimento de palestras, conhecimento que foi gerado para você na sua formação, você junto com ele, estudar e dizer assim, vamos fazer que o melhor caminho será que é esse? Ou será que é o contrário? Então a gente tem que estar junto com o operário, melhorando o processo. Então ele se sente tão importante, ele diz, rapaz, o doutor está aqui com a gente, é legal ouvir isso, que ele diz, o doutor está preocupado com a gente. Então isso é interessante, que não tinha, né? O operário era longe. Só complementar aqui, na época, a gente teve a implementação, né, teve essa questão dos operários, teve empresa aqui que estava trabalhando, que ela teve que renegociar com os operários o pagamento. Por quê? Como eles começaram a organizar, a produtividade aumentou, e eles começaram a produzir mais. E eles trabalhavam por produção, e a empresa, obviamente, qualquer empresa tem um fluxo de caixa. Então, o que estava previsto para eles pagarem estava abaixo do que os operários da produção. Então, os caras tiveram que negociar, porque a empresa não tinha capacidade de pagar o que eles estavam produzindo. Só na implementação do... Só na implementação vai criando um saldozinho e paga no final. Aí teve que renegociar e tudo, entendeu? Mas para você ver, assim, na realidade, pode dizer assim, que é um problema bom. Bom, é um excelente. problema bom, mas você teve que, ou seja, a produtividade aumentou tanto que estava acima do ritmo da capacidade financeira da empresa de pagar. E isso é um risco também, né? Isso é um risco. Mas eu acho que eu não vejo. É um risco, né? Mas assim, eu vejo. É um risco bom. Mas é um um risco. risco. É um risco bom. O que você tem que fazer é se organizar para tal. Não, como era uma coisa nova, ninguém tinha muita noção. Quando eles começaram a produzir, porque aí você. Porque uma das coisas que, aqui até o livro aqui do Alexandre trouxe, uma Aprendendo a Enxergar, é o fluxo. Certo? Ou seja, você precisa conhecer o fluxo. E você precisa retirar, ou eliminar, ou reduzir as atividades que não agregam valor. Então, no momento que eu conheço o fluxo, que eu sei o que é que está sendo, o passo a passo, e eu vou, como é que se diz, atuar em determinados pontos, como ele falou, de garçom, de que o operário não... Ele diminua, ele fique menos tempo parado, o que é que vai acontecer? Ele vai estar produzindo. Então, ele produzindo, ele aumenta a produção e aí aumenta o salário dele, tá entendendo? Então, assim, um dos segredos está justamente em aprender a enxergar. Certo? O que eu não conheço, eu não consigo melhorar. Eu não consigo melhorar. Tá entendendo? Então, assim, conhecer o fluxo, e aí isso foi uma das coisas que o japonês, né, a cultura da Toyota trouxe, foi conhecer esse fluxo. Né? Porque, por exemplo, você, na visão, vamos dizer assim, uma visão tradicional, que é a visão americana, né, a visão, pode ser ocidental, você, o seu trabalho era transformar. Aqui, eu vou pegar uma pessoa, né, uma mão de obra, vou pegar um material e vou fazer essa caneca. Certo? Então, e vou ter um equipamento. Então, esses três, isso é a essência de qualquer produção. Mão de obra, material e equipamento. Certo? Isso para fazer uma casa, para fazer um navio, para fazer, tá entendendo? Em linhas gerais, é isso aqui. Certo?
Então, assim, eu vou juntar essas 3 e vou entregar isso aqui. Então, o que é que eles faziam? Eu somava aí esse e fazia isso. Tá? Só que existe, entre essas atividades, a atividade de fluxo, que é o transporte, que é a espera, que é a inspeção, certo? Que são atividades que não são, eu não pago por isso, certo? O que eu vou pagar é, por exemplo, quando eu vou comprar um prédio, uma casa, eu olho aquela parede, o que tem dentro daquela parede, quem foi feito, se foi feito com jerica, se foi com transportado não sei o quê, isso não me interessa. Tá? Então isso, quando eu conheço esse fluxo, aí eu vou começar, aqui o cara está perdendo muito tempo aqui, então o que é que eu posso fazer para retirar, diminuir isso aqui? E aí eu vou. É como se eu faço muito essa analogia, é como se eu preciso, porque lembra que eu falei do ritmo? Sim. Certo? Então, para ter ritmo, eu não posso ter nada na minha frente. Certo? Então, por isso que uma das coisas é ritmo. Ritmo é muito mais importante que velocidade. Certo? Então, eu venho aqui, é como se eu estivesse andando e aqui na minha frente tivesse uma mata. Eu tenho que ter alguém na minha frente cortando essa mata numa velocidade que seja do meu ritmo para eu não parar. É essa uma das visões. Certo? E aí uma coisa interessante que a gente aprendendo a enxergar, vamos dar um exemplo, orçamento. Quanto é que você normalmente gasta de transporte? Quando você vê, por exemplo, uma composição, né, de custo lá de um serviço qualquer, onde é que está o transporte? Não aparece. Não aparece. Não aparece. Aparece na composição do serviço, mas no transporte não. Tá entendendo? Ela aparece, então, normalmente o transporte ele está no custo do servente. Ou então você faz como despesa indireta. Mas mesmo assim você não consegue entender. Então, assim, e transporte, Alexandre, que, né, é um dos itens mais caros em obra. Caros. A logística. E muitas vezes você não atua nisso porque você não conhece. Exatamente. Mas se você for levantar, né, o Alexandre pode falar aí que ele tem levantamentos disso aí. Quando eu vou ver o quanto eu gasto com transporte, você toma um susto. Como você não levanta, você não toma um susto. E aí você não atua. Certo? Por isso que é importante aprender a enxergar. Eu preciso enxergar os problemas. O Alexandre tem que levantar o tapete. Tira o tapete. Certo? Porque aí eu vou ver quais são os problemas e vou atuar. Como eu vou, né, colocando ali panos quentes, não sei o quê. Que é o que aconteceu, por exemplo, naquela época lá que eu falei de 94, que tinha a inflação, eu não precisava. As pessoas... Eu era ineficiente. Quando, acabou a inflação, eu não tinha mais dinheiro, muita empresa quebrou. Por quê? Porque não conseguiu enxergar e reduzir a sua ineficiência. Saiu do mercado. Certo? Vamos fazer uma brincadeira agora. Vamos fazer uma brincadeira. Se você pegar os engenheiros que são formados, é isso que o professor Barros está comentando, é atividade de conversão. Você converter tijolo, cimento e areia em parede. Então eu vou perguntar para os engenheiros, para todo mundo aí que está nos ouvindo aí. Gente, e assim, eu tô vendo aqui o chat, viu? Quero ver vocês respondendo, tá? Vamos lá. Quantos quilos de cimento tem num metro cúbico de concreto de 35 MPa? E aí? A grande maioria dos engenheiros vai responder. São X quilos. Ele entende isso, porque é atividade de conversão. Você está convertendo. Agora eu vou pergunta aí de vários pontos. Se eu brinco com a turma que a gente ministra a aula. Qual é o tempo de um elevador cremalheira subir do subsolo até o 25º pavimento? Essa é uma brincadeira que a gente faz porque você não foi desenvolvido para isso. A engenharia de produção ela está um pouco longe da construção civil. A gente tem que se aproximar mais da engenharia de produção à construção civil. Né? Os engenheiros civis têm que ser mais capacitados em engenharia de produção. Essa união é maravilhosa. Então, assim, a gente nota que ainda não tem essa união tão como deveria ter. E aí, voltando à sua pergunta, a gente teve operacional ok, vamos dizer, o nível de acionistas, nível de diretoria ok. A gente teve algumas probleminhas de implementação na média gerência. Aquela história, eu já sei o que eu faço, eu não preciso mais fazer o que eu deveria. Então, assim, aquele cara que já sabe, acha que sabe, e não quer mudar. Então, não... Isso aí e é importante isso aí, né? Também o processo de implementação do Lean, né? Até trazendo essa questão da média gerência, quem teve mais dificuldade de se adaptar ao Lean foram os mestres de obra. Certo? Por quê? Porque, na forma tradicional, o mestre é o grande
dono da obra. Não. Né? Ele é o sócio É. da empresa, porque a É. produtividade está na mão A dele. mão dele. Porque ele é quem vai distribuir as equipes, vai fazer o planejamento, Ele é que manda no campo. É. Lá, né? É. certo? Então ele é que vai estar na batalha lá. É como se fosse o sargento na É. guerra, né? Ele é que vai com. É. Então ficava tudo na mão dele. Certo? Quando eu. E aí, e obviamente, o que eu tenho na mão, eu tenho poder. Sim. Certo? Então, a gente até brinca, né? Com os amigos ele dá os filé, com os inimigos ele dá as carnes de pescoço. Né? O cabo não era dele, ele Isso. botava para fazer banheiro, porque a produtividade dá muito mais É, trabalho, muito né? Não, trabalho. cara, vai fazer sala. É só o cara puxar a linha, não sei o que, ele assenta não sei quantos metros quadrados de piso por dia. É. No banheiro o cara tem recorte, não sei o que, ele tem, entendeu? Dá muito mais trabalho. Então isso acontecia. Quando você traz isso aqui, que você organiza a produção, que você cria né, a sistemática do planejamento, você tira o poder do mestre. Porque tá tudo no planejamento. Não é que você. Vou até refazer. Não é que você tira o poder do mestre, você redireciona o mestre. O mestre vai ficar muito mais preocupado com a parte de qualidade, de acompanhamento, se o serviço está sendo bem feito. Né? Então aqui nós tivemos mestres que realmente saíram de empresas que não conseguiram adaptar. Mas também tem outros mestres que se adaptaram assim de um jeito. Né? Eu até tive um dos conexos que eu organizei, que teve um mestre que ele lá na obra ele tomou conta tudinho. A gente foi fazer a visita, o mestre Giovanni, né? Vou até aqui fazer uma homenagem a ele. Ele foi lá explicando tudinho, morto de feliz. Tá entendendo? Ele comprou a ideia. Agora, outros mestres não. Então, essa é uma dificuldade. Né? Então, assim, o operário não sente muito, mas média gerência, né? E obviamente, também, você tem um pouco da resistência dos engenheiros. Mas depois que quando ele vê, né? Porque todos nós somos resistentes à mudança. Sim. Certo? Todos nós somos. Rapaz, Natural. tá ruim, mas pelo menos eu conheço. Isso. Né? Terreno conhecido e terreno obscuro. Então, quando eu vou, aí o outro não, que eu vou pro Lean, que aí eu vou precisar organizar, e aí normalmente você começa a implantação pelo planejamento, que é uma das bases, é a estabilidade da produção. O Lean só funciona em produção estabilizada, certo? Ou seja, se eu vou trabalhar numa produção em que eu estou lá oscilando, ele não funciona. Ele não é milagroso. Eu tenho que estabilizar a produção. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso é um ponto importante. Eu não consigo. Aí, eu vou pegar aqui uma fábrica de móveis que trabalha por encomenda. Eu vou fazer aqui minha Eu vou dar uma pausa aqui, porque comentaram, tá? Comentaram o seguinte, aqui, ó. O Edilson. Sem paradas, a cremalheira demora em torno de 2 a 4 minutos. Com as paradas entre pavimentos, demora até 15 minutos. Se esperar a viabilidade para adentrar e de fato subir, pode demorar até 30 minutos ou mais. Olha, Respondeu. Respondeu. Muito bom, Edilson. Parabéns. Vai ganhar o prêmio. Vai ganhar o ponto aí, o prêmio do Podback. Do Podback. Diga aí, continua. Então, assim, por exemplo, quando eu trabalho por encomenda, eu vou fazer uma cozinha. Eu posso chegar e comprar uma cozinha pronta e botar na minha cozinha. Mas eu posso contratar um marceneiro, o cara vai lá, mede, faz do jeito que eu quiser. Aí eu quero, boto para lá, boto para cá, né? Ok. Essa produção que é por encomenda, o Lean não se encaixa. Porque ela é muito variável. Certo? Agora, você tem que estabilizar. Vou dar um exemplo de estabilização da produção, que é bem... E explica o que é a estabilização, né? É ritmo. A produção sendo... Não. Por exemplo, a pior coisa que tem a produção, eu faço hoje 1 metro de alvenaria, amanhã eu faço 10. Sim. Certo? Então, é melhor eu fazer 5 hoje e 5 amanhã. O ritmo é mais importante do que a velocidade. E essa oscilação é horrível. No sistema de produção não suporta. Ele não aguenta. Porque, por exemplo, com 1 metro eu não posso estar demitindo e contratando operário. Então eu tenho que contratar e criar um ritmo de produção para esse pessoal. Que seja um ritmo adequado para o serviço, ou seja, eu também não posso estar matando, né, explorando, né, uma velocidade um ritmo muito pesado. E também, financeiramente, eu consiga suportar. Certo? Então, essa é a questão da estabilização da produção. Vou dar um exemplo de estabilização da produção que todo mundo conhece. McDonald's. Certo? Não tenho nenhum. Eu nem como sanduíche do McDonald's. Tá? Não gosto. Rapaz, tá fazendo aqui o patrocinado. Depois eu passo lá para pegar minha. Mas, por exemplo, se você olhar
Aqui eu estou aqui no McDonald's, e se você olhar por trás do caixa, tem um Kanban. Não sei se alguém já viu. Que é uma rampazinha que tem os sanduíches que estão lá. Fica assim, 3, 4 sanduíches. Aquilo ali é um Kanban. Por quê? O cara que está produzindo, ele criou, o que é que ele fez? Externamente, ele tem flexibilidade. Mas internamente ele tem estabilidade. Ele não é flexível. Por exemplo, quando você vai comer um sanduíche do McDonald's, você tem várias opções, certo? Mas a carne é a mesma, o pão é o mesmo, ele só faz variar no final, né? É isso que ele faz. Então, o que é que ele faz? Lá na produção, o cara que está produzindo aqui a carne, ele não sabe para que sanduíche vai, não. Se é para sei lá, cheddar, Big Mac, não sei o quê, tá? Vamos ajudar. Vamos ajudar aí. Então, ele não sabe para onde é que vai. Quem vai saber é quem? Quem está lá na ponta, que está olhando para aquele Kanban ali, Kanban, que ele está olhando aquele Kanban, né? O Kanban não, o Andon, ali é um Andon. Ali que está olhando para o Andon, que está vendo, ó, aquele sanduíche 1 ali está diminuindo, vamos produzir esse. Aí, o outro está diminuindo. Aí ele fica ali e ele fica regulando o estoque de sanduíche. Né? Então ele estabilizou a produção e flexibilizou a saída. Sim. Isso é limpo. Perfeito. Certo? E aí, eu vou dar um exemplo. Você no McDonald's, você só faz tirar. Tirar o eu não quero salada, eu não quero isso. E pagar também. Pagar. Você só faz tirar, você não chega... Por exemplo, eu uso muito esse exemplo na minha sala de aula, você chega esses trailers aí de sanduíche, aí o cara chega, eu quero aquele sanduíche, quase não fecha, né, de comida. Né? Aí o Alexandre tá aqui, eu não quero tomate, não, depois bate no meu. Né? Já tá pago, bate no meu. Aí o cara, né? Isso não existe no McDonald's. Por quê? Porque isso desestabiliza a produção. Ele precisa de... Por quê? Porque ele é um fast food. Então, lá no trailer, eu sento, ainda fico tomando a saideira, uma cervejinha, esperando o sanduíche. No fast food, não. Então, ele precisa organizar a produção para poder dar velocidade, senão ele não consegue. Você falou aí, eu vou dar até um exemplo meu também, tá? Então, além de ter minha própria empresa, eu também trabalho como gestora de obras na construtora Tenda. Não sei se vocês conhecem. Conheço. E lá, gente, é exatamente isso, assim. O que acontece? A gente trabalha muito com o Lean também, porque a gente concreta todos os dias 4 apartamentos. Todos os dias tem que ser entregues 4 apartamentos. Então, todos os dias 4 apartamentos de cerâmica, todos os dias 4 apartamentos de pintura, todos os dias. E lá a gente também tem o ritmo. Legal. Por isso que eu queria trazer isso daqui. A gente tem um quadro de produtividade e lá todos os dias a gente vai aferindo o ritmo. Legal. Então, como é que nossa fábrica tá? Porque às vezes as pessoas não sabem o que é a estabilidade. Foi por isso que eu perguntei. Quando é que minha fábrica vai estar estável? Quando é que minha obra vai estar estável? Estiver produzindo tudo igualzinho. Nesse caso, a obra está estável quando está igual. Marília, mas se eu adiantei isso daqui, não é estabilidade. Não. Você já não está mais estável. Ou seja, o seu ritmo já vai aumentar. Independente se isso é para frente ou é para trás. Para trás. Então, assim, eu tenho vários exemplos aqui, mas vocês que estão aqui para brilhantar, então nem vou falar muito. Eu só quis falar esse exemplo porque eu acho que é enriquecedor quando você tem uma linha de produção, porque lá é uma linha de produção. Sim. Então a gente chama inclusive de fábrica. Não é obra, é fábrica. A gente até fez uma visita, não sei se você estava... Não, do Inovacom que a gente visitou, e é uma obra da MRV. E foi interessante porque a gente chegou eles também têm um ritmo, acho que são 4 apartamentos, e eles usam aquelas formas, né, metálica, muito rápido. E a gente subiu lá e os operários doidinhos pra gente sair. Porque atrapalha o ritmo deles. E assim, eles tinham um horário lá, 1h da tarde, 2h da tarde, e eles tinham concretagem, então eles tinham que estar pronto. Eu achei engraçado que os operários. Bora. Mas lá é assim, então assim, todos os dias, você chega lá 1h da tarde, não tem mais ninguém na obra. Ele já tá na hora tudo do dia. Porque a produtividade deles é gigantesca e eles só podem concretar aquele apartamento ali. Então, a produtividade deles é gigantesca e aí eles saem, arrumam a obra, organizam tudo. E é isso que dá uma fábrica estável, né? É isso que dá uma obra estável, a estabilidade. E eu acho que o Lean contribui imensamente para isso. E muito interessante isso que você colocou, que só pode ser aplicado em fábricas que têm pelo menos uma produtividade já colocada, né? E uma fábrica que eu não sei quanto é que tem a produtividade, precisa primeiro estabilizar. Isso. Primeiro passo, estabilização. Eu não consigo
aplicar nada se eu não estou estabilizado. Como é que eu vou Isso. querer aplicar várias coisas sem estar estabilizado? Isso é extremamente importante. Outra dificuldade grande, Marília, é a questão das áreas, por exemplo, nos prédios, as áreas comuns. Nos áreas tipos, né, o privativo, que você tem os apartamentos, você tem as casas em condomínio, você consegue ter um ritmo, né, que o Lean, a linguagem do Lean é o takt time, é a batida, pá, pá, pá. Então, mas quando você vai para a área comum, você não tem ritmo. Que a área comum, um subsolo. Ele não tem, você não tem um subsolo, não tem ritmo. Mas assim, é tão legal que você pode fazer o ritmo, mesmo no subsolo. É só você lotear o subsolo. Divide por trechos. Divide né? por trechos. Oh, show, Marília. Tá Eu faço maravilhosa, isso maravilhosa. Sabendo tudo, Marília. Divide por trechos e tu cria um ritmo. Fazer o trecho 1, fazer o trecho 2, o trecho 3, 4. Quer dizer, você conseguiu dar ritmo a uma coisa que em tese não teria ritmo. Né? Então, assim, na engenharia, o bacana da engenharia aí é que nós temos muitas opções, vamos dizer assim, de soluções. Agora, tem que ter, né, o conhecimento, tem que ter a cultura. Aí eu vou mostrar o outro livro aqui, viu, Marília? Mostra, eu vou ver se esse também já leu, gente. Eu tô Não, conferindo esse aqui, ele não é Lean, mas ele é uma coisa muito, muito bacana, que é a gestão do conhecimento. É você saber da onde vêm os conhecimentos, né? Seja explícito, tácito, a mudança dos conhecimentos. Mas assim, a base de dados, de a gente ter isso aqui, uma informação baseada em dados, Marília. Às vezes, Marília, a gente tem uns dados e não sabe trabalhar os dados. O conhecimento é gerado pela informação e pelo dado. Então é fundamental que a gente tenha isso e trabalhe. Eu vou citar um exemplo aqui, que a gente desde 2005 a gente controla os resíduos sólidos. A quantidade de resíduos sólidos gerados. E a gente tem um indicador que é o indicador de resíduos sólidos de uma altura imaginária por metro quadrado de área construída. E a gente tem esse acompanhamento. Em 2005 eu gerava 15 centímetros. Aí em 2009, 12. Em 2015, 10. Hoje nós estamos gerando 8. Quer dizer, então você tem um acompanhamento que você está melhorando. Você está conseguindo chegar num ponto legal. Aí volta aquele negócio. Mas eu estou nessa tipologia construtiva. Quando eu mudo a tipologia... Para mim ir para a tenda, para MRV, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser uma inovação radical. Eu não posso continuar no processo tradicional que eu estou. Exato. Mas é legal porque eu tenho conhecimento. Né? Baseado nisso, em dados, informações, eu tenho conhecimento. Com isso, toda hora, todo segundo, a gente é provocado. Legal, em resíduo sólido a gente está desse jeito. Pegada hídrica, nós estamos assim. Emissões de carbono, nós estamos assim. Então a gente tem toda hora, todo segundo, melhorar isso. Então o Lean, toda hora, o Lean é um colírio. Toda hora ele está dilatando tua pupila e diz assim, epa, tem desperdício ali, desperdício aqui, desperdício. Toda hora tu tá procurando isso. Isso né? é muito real. No dia a dia, você acaba pensando como Lean, assim, cara, eu acho que eu consigo melhorar isso aqui, isso dali. Você tava falando em relação a resíduos sólidos, essa semana eu tava fazendo um estudo exatamente por isso, porque eu vi que a gente tava gastando a mais. Opa, peraí, por que a gente tá gastando a mais? Isso. Por que na outra obra a gente não gastou a mais? É a mesma coisa, a mesma tipologia. O que tá acontecendo aqui? Aí a gente vai descobrindo o que tá acontecendo e por que tá ali e a gente consegue cada vez mais melhorar, né? Esse olhar é importante. E é importante, foi interessante o Alexandre trazer essa questão aí de gestão do conhecimento, é que nas nossas obras nós temos muitas informações que são perdidas. Muitas. Certo? E isso é uma coisa interessante, porque hoje, aí já na evolução, né, nós estamos indo, por exemplo, né, já estamos discutindo aí, todo mundo já está ouvindo falar, em gestão, construção 4.0 e tudo mais. E uma das coisas do 4.0 é a gestão de dados. Certo? São os Big Data. Tá? Então, por exemplo, você tem um dado. Se você quiser hoje saber a produtividade diária da sua obra, você tem condição, certo? Você tem que fazer o levantamento. Porque você, por exemplo, de 15 em 15 dias, você faz levantamento de produção na obra. Não faz? Faz. Certo? Porque você paga o operário, né, de 15 em 15 dias, certo? A quinzena. E nessa produção, você tem lá quanto o operário trabalhou, né? Em cada serviço. Você tem os pacotes. Você tem os pacotes de serviço. Se você souber quanto você fez aquele serviço, você tem como ter a produtividade. Eu até brinco, é só para você botar mais uma coluna no Excel, dividir um pela outra, você tem a produtividade lá. Isso, perfeito. E pouca gente faz isso, certo? E fazer isso aí, você teria... E aí, se você fizer um acompanhamento
diário, ou semanal, ou periodicamente daquele coisa, você durante o final da obra, você vai ter uma produtividade enorme. E aí tem um outro ponto que as pessoas não percebem. A influência no orçamento. Por que os orçamentos dão certo? Certo? Isso também é outra coisa. Não existe. Às vezes. Não, mas dão certo. Não, dão certo. Não, por que dão certo? Porque assim, eles estão dando certo porque as empresas, né, estão terminando os prédios e estão sobrevivendo, senão estariam quebrando. O problema do orçamento é que nós trabalhamos, isso aí eu já fiz estudos lá na universidade, de forma estatística. Tem uma hora que você acerta num, você fica melhor num e pior no outro. Na média, você está bem. Vou dar um exemplo. Você tem suas composições, certo? Mas você não faz uma aferição periódica dos seus índices de produtividade, de material, entendeu? Principalmente produtividade, que é o que impacta mais. Tá? Então, se eu faço esse estudo diário ou periódico aqui da minha produtividade em obra, esta informação ela pode vir ao final e realimentar meu orçamento. Perfeito. Certo? E no momento que eu realimento meu orçamento, desculpa, não é o orçamento, minha composição, eu vou ter composições mais precisas e vou ter um orçamento mais preciso. Isso. Certo? Então, assim, essa é uma... E a gente vê muitas empresas que não fazem isso. Certo? Que não fazem esse acompanhamento e vai corrigindo sua composição. Certo? Então, assim, e aí ele vai fazendo os ajustes em obra, né? No final dá certo. Mas aí é o que eu estou dizendo, né? É uma questão estatística. Acerta num, erra no outro, na soma, na média ele acerta. Tá entendendo? Mas ele poderia ser muito mais assertivo no seu orçamento se ele tivesse essa preocupação de estar medindo a produtividade, por exemplo. E o consumo de outros materiais também. Então, assim, e aí vem nessa questão de gestão do conhecimento. É conhecer a informação. A informação, o dado, né? Porque o dado está lá. Isso. Se ele ficar lá, ele vai ficar lá. Aquilo ali, né? Vai se perder. Vai se perder. Hoje você tem capacidade que se usa muito pouco, por exemplo, benchmark. Não. Tá? De você fazer entre empresas, né? As pessoas não valorizam. Né? Você vai, por exemplo, às vezes, a dificuldade que você tem de pegar uma informação para formar o CUB. Certo? Que é um dado real, legal, né? Que está normalizado. Está na norma, é um dado que orienta muito as empresas, certo? Orienta o coisa, então assim, mas só que você tem dificuldade. Então assim, se você tivesse essa informação em que você pudesse fazer comparações, a gente já fez alguns trabalhos no Inovacom, né, sobre isso, se você pudesse comparar o seu número com o número de um colega, era importante, né? Por quê? Porque alguma coisa ele está fazendo que ele está melhor do que eu. Isso. Tá entendendo? O que é que ele fez? Isso. Então, esse gerenciamento do conhecimento vai ao encontro disso aí. Só uma brincadeira, Marília. Outra brincadeira, né? Faça. Que é bom. Mas antes de você fazer a brincadeira, Diga eu quero lá. que o pessoal responda também. Sim. Tem muita gente falando aqui, Alexandre falou, grande abraço e parabéns aos nossos queridos Alexandre Mourão e Barros Neto. O André Kinderé comentou 2 feras, parabéns pelo conteúdo. O Monteiro falou também, parabéns, bela live, excelentes conteúdos. Gente, vão comentando que a gente tá vendo aqui, tá? Vocês. E agora ele vai fazer a brincadeira aí. Faça aí. Não, é porque assim, isso vai pra vida pessoal também, né? Eu vou falar um pouquinho lá da nossa vida pessoal, né? A gente tinha muita dificuldade, e isso acontece não só comigo, acho que com todo mundo, né? As fraldas só acabam no domingo à noite. É impressionante como só faltam as coisas no domingo à noite. E a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo, o cara já tá preparado pra segunda, se organizando mentalmente, aí faltou isso, faltou aquilo. E eu digo, rapaz, eu tenho que resolver isso. Pô, a gente tem um trabalho tão bacana na empresa, né, no mundo profissional. Por que eu não resolvo isso em casa? E aí a gente colocou um quadrozinho lá em casa, verde, amarelo e vermelho. E a gente fica virando a cada 2 dias, se tiver. Se a cada 2 dias for faltar, bota o amarelo, está todo no verde, todos os itens os itens principais, né, estão lá verdinho. Em 2 dias vai acabar, porque a gente tem a demanda mais ou menos da semanal. Demanda semanal de fralda. Aí vira o amarelo. Se acabou, é vermelho. Então, a Teté, que aqui eu faço uma lembrança, a Teté, nossa secretária há 12 anos, se adaptou maravilhosamente bem a isso.
maravilhosamente. Ela adora virar o andãozinho de verde para amarelo. Rapaz, ela vibra com isso. Ela vibra com isso. A minha esposa, Isabela, que fica doidinha. Oh, já tá amarelo, já tá vermelho. Meu Deus, tá de novo. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vou ter que ir pro supermercado? Quer dizer, mas assim, é muito legal isso na vida pessoal também. Você muda o mindset aí de todo tempo a toda hora você tá vendo desperdício, sabe, Marília? Você fica... Tem que ter até cuidado pra você não, né? Não ser demais, não ser demais. Porque você vai encontrar desperdício, né, na sua vida, mas dá pra melhorar em tudo. Com conhecimento, vida profissional, vida pessoal. E eu queria também retratar que acho que é fundamental. O Lean não existe primeira pessoa do singular. Não existe. Verdade. O Lean é primeira pessoa do plural. Sempre nós. Nunca eu. Nunca. Rapaz, eu fiz aquilo, eu não sei o quê. Não, é a equipe. É a equipe que faz. Isso, não roda. Então é fundamental a equipe estar junto. Você tem que ter muita cultura, todo mundo lendo na organização. Você tem que formar essa massa crítica, sabe? De formar o que a gente brinca, que é o mastermind, né? O cearense batiza de cabeção, né? Cabeção de junto, todo mundo pensando. Não só o Alexandre Barros Neto, o engenheiro tal. Não, é a empresa toda pensando. Lean. Não é fácil, mas é simples de entender. Mas assim, nós é fundamental, Marília, sabe? Nunca eu fiz, a melhor ideia é a minha, não, a melhor ideia é de quem teve a melhor ideia. Seja o diretor, seja o gerente, seja o operário, seja o que for. Né? Isso é fundamental para que a gente possa ter uma estabilidade também organizacional, que todo mundo valorize as inovações e as melhorias. Então sempre o Lean preconiza o nós. Gente, assim, eu tô amando esse bate-papo, acho que tá super enriquecedor, e não só eu, tá? Todo mundo aqui tá comentando. O Edilson colocou, o trabalho padronizado é realmente um estudo que esclarece sobre a noção da sua produção e traz melhoria a um serviço que, em teoria, estava com produção boa, mas que pode sempre melhorar, vale muito a pena. Eu acho que resumiu tudo que a gente estava vendo aqui, né? Perfeito. Colocando isso, assim, para as pessoas quererem, que elas já estão fomentadas por isso, para aplicar isso nas suas próprias obras, eu venho perguntar, quais as ferramentas mais utilizadas, né, que a gente mais utiliza para alcançar, de fato, o Lean Construction e a perda em obras? Bem, o Lean, ele traz as ferramentas de ajuda, certo? Mas aí é importante frisar, viu, Marília, que a gente tem que ter a cultura. Sim, né? A cultura tem que estar disseminada, a ferramenta te ajuda. Por exemplo, o professor Barros Neto falou no Andon, no Kanban, A3. Vocês conseguem explicar o que é cada ferramenta dessa? Explica na hora. E tem uma ferramenta que eu assim, presenciei, e isso mudou também minha vida profissional em 2006. Vou contar a historinha do ciclo de ONU, né? Esse autor aqui, professor John Shook, que a gente teve o prazer de conhecer em 2006, no Conex de 2006, que o professor Barros Neto trouxe esse rapaz aqui. Eu presenciei o ciclo de ONU na minha frente, né? Que mudou muito minha, assim... Diz o que é o ciclo de ONU. Eu vou dizer o que é o ciclo de ONU. O ciclo de ONU é um negócio tão simples, né? O professor John Shook entrou numa obra nossa. Ele trabalhou no projeto NAMI, que foi a maior experiência, eu acho que talvez planetária em termos de joint venture. Foi uma joint venture da General Motors com a Toyota. Sendo que a fábrica da General Motors era a pior em produtividade. Era a mais desorganizada que existia. E criou-se essa joint venture Toyota com o GM e ela passou a ser a melhor dos Estados Unidos. Você vê a cultura da Toyota dentro da General Motors, né? Isso foi um insight muito bacana, e o professor John Shook estava nesse projeto NAMI. E teve com a gente em 2006 numa obra nossa. E a gente andando no canteiro de obra, ele parou em um determinado local. Parou em frente ao posto de trabalho de betoneira. O ciclo de ONU, o que é? É você fazer um círculo virtual que não existe, e ficar parado, observando um posto de trabalho. E você pega um caderninho e fica anotando o que... Geralmente, Marília, a gente entra numa obra, você, o Barros Neto, e a gente entra para resolver alguma coisa. A gente não para num posto de trabalho. Não para. O que tá acontecendo ali, não Verdade seja dita, ninguém para. Ninguém para. A cultura oriental, não. A cultura oriental, você vai ter, lógico, não é todos os dias, mas ele recomenda que pelo menos algumas vezes você pare e fique olhando. Então ele parou na minha frente, estavam alguns engenheiros com a gente, e ele ficou olhando para o posto de trabalho de betoneira. E a gente, né, cearense, né, nordestino, né, então assim, a gente chega e diz, Professor, one minute.
Aí passou isso, passava 1 segundo, é uma eternidade, né? O menino Aí, chega assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo 2 errado? segundos. O que tá acontecendo? Pois é, ele parou e puxou um caderninho e eu não sabia. Na época eu não sabia que era o ciclo de onda. Depois que eu vou entender, né? Aí eu parou e todo mundo olhando para um outro, olhando para o outro. Oh, meu Deus, o que é que vai Aí vir pensando que eu tava agora? passando era mal. O pombo tá passando mal. O pombo tá numa situação que eu digo, rapaz, o que tá acontecendo? E aí 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e aí 15, 1 minuto. Professor? 1 minute. E não falava nada. Não falava nada. E viu a betoneira funcionando, todo o tempo de betoneira, que é em torno de 5, 6 minutos. E viu uma saindo, viu outra, a jerica entrando e tal, ele olhando e deu bola pra gente. Fez o ciclo de onda, parou. E fez o ciclo de onda na nossa frente. E aí a gente já tava, né, meu Deus do céu, rapaz, vai pegar uma água pra ele. O pessoal, vamos pegar uma água pro professor aqui. E não, ele não falava nada e ficou parado. Pô, mas foi maravilhoso pra mim. Hoje a gente entra na obra, a gente não entra mais correndo. Muitas vezes a gente entra e dá uma parada. E olha, deixa eu ver aqui, o fluxo. Bacana. Então, isso é observação. É simples. Um linha é muito simples. Mas temos que fazer isso sempre. Então, Marília, ferramentas como ciclo de Ono, Kanban, Andon, A3, Pokayoke, eu vou já traduzir tudinho, né? Karakuri, vamos lá, professor, TPM, Milk Run, que são maravilhosas ferramentas que ajudam muito. Te impulsionam, te dá aquelas melhorias iniciais que você vai se motivando e vai aplicando ferramentas mais elaboradas, como trabalho padronizado, como as interações com Lean, as interações com BIM, interações com a sustentabilidade. Aí você vai, né, evoluindo e vai criando a maturidade, que eu acho que é fundamental, é você ter a maturidade Lean de entender onde você está e aonde você quer chegar. Então vamos lá, citando aqui. Vai, professor, diga aí, cite aí. Não, eu acho que a gente também, complementando um pouco o Alexandre, aí, eu acho que ele já falou, né, das principais ferramentas e tudo, mas eu acho importante ter a questão da estabilização da produção, que aí a gente divide em 3 níveis, né, que é longo prazo, médio prazo e curto prazo, que é o planejamento. Eu estabilizo a produção a partir do planejamento. Então, por exemplo, hoje que se trabalha muito na estabilização de longo prazo é o uso da linha de balanço, né? Que ela define qual é o ritmo que eu vou trabalhar, certo? Então, eu tenho várias atividades e vou definir o ritmo, né? Então, e aí eu vou ver interferências e tudo mais, né? Então, hoje você tem já, né, até aí, depois eu vou falar para o André para ele me dar uma coisa aí, tem o Agilin, né? Agilin, aí, André. André, depois eu passo lá, viu? Pegar pelo menos uma camisa. E no McDonald's também, passa no McDonald's. Eu vou com a camisa do Agilin e meu sanduíche. Depois daqui a gente vai pegar a camisa do Agilin comendo o sanduíche não, e do só McDonald's. tirar o sanduíche, porque ele não paga, não. Eu não entendo que ele não paga. Não. Você tira o sanduíche. Aí ele... Então, assim, mas, por exemplo, ele tem a ferramenta, né? E essa ferramenta hoje tem até uma parte free lá que você usa, e que é você montar essa linha de balanço, né? Então, e essa linha de balanço, ela vai lhe dar o ritmo e vai lhe dizer, por exemplo, em que dia termina a sua obra, tá? Aí eu tenho no médio prazo, eu tenho a proteção, né? Que isso é uma coisa muito importante, que é uma coisa interessante, que é o mais difícil de se implantar, é o médio prazo, que é o que a gente chama das restrições. Eu tenho que proteger a produção. Se eu quero que a produção não, vamos dizer, trabalhe de uma forma, eu tenho que proteger. Como é que eu vou proteger? Tentando, lembra da historinhazinha da mata que eu estou andando e o cara... Então eu tenho que estar tirando as coisas da frente, protegendo para que ele possa acontecer. Então, por exemplo, informação de projeto, contratação de profissional, né? Vou dar um exemplo aqui assim bem, né? O cara vai fazer gesso, ele precisa contratar o gesseiro, né? Aí ele só se lembra de contratar o gesseiro. Rapaz, semana que vem começa o gesso. Então, assim, proteger a produção quando é que eu preciso contratar o gesseiro? Quanto tempo é essa contratação, não sei o quê? Então, eu tenho que estar todo tempo preocupado com essas ações de médio prazo, né? As ações que vêm antes da atividade, né? Mas são atividades por exemplo, que exige contratação, preparação, né? Que é o médio prazo, né? Compra de materiais mais... Compra de equipamentos. Também, né? Então, assim, que aí a gente tem outra coisa que a gente chama de programação de recursos. Tem 3 níveis de programação. E tem o curto prazo, né? Que é o que você faz no dia a dia, que é o semanal, né? Que aí é chamado de, né, em inglês é commitment, ou compromisso. Que é planejamento de compromisso.
Que é o quê? Qual é o principal problema de você gerenciar uma obra com vários profissionais, são as interfaces. Sim. Certo? Ou seja, esse serviço começa aqui, esse aqui. Aonde quem termina, quem começa. Tá? E hoje que nós temos nas obras muitos subempreiteiros, a confusão é maior. Certo? Então, o que é essa reunião, por isso que ela é de compromisso, é que o quê? É que o cara vai sentar em torno de uma mesa, com um planejamento, e vai definir quais são as atividades da semana que vem. E vai compromissar um com o outro. Ó, eu só faço esse serviço se você me entregar. Tu consegue me entregar? Rapaz, não sei o que, eu consigo. Então, eu tenho um compromisso desse com esse, e ele vai entregar aquele serviço. E aí eu vou gerenciando aquela semana. Tendo o quê? Tendo o médio prazo e o longo prazo como referência. Mas eu estou trazendo ali para o dia a dia, porque aí eu vou definir quem são as equipes. E com o chão de fábrica também, né? Você pega os mestres, pega todo mundo, não, faz boa, Marília. Isso, é todo mundo junto. Perfeito. É bem lembrado. Não é só subempreiteiro, não. O subempreiteiro é porque o subempreiteiro tem uma relação diferente, porque ele não é meu empregado, né? Ele é contratado e às vezes não é o operário dele, tá entendendo? E essa é a grande dificuldade que se comenta no mundo afora. O Brasil, vocês fazem muita coisa. No mundo afora, você terceiriza muito. São Paulo é assim. São Paulo já é assim. São Paulo é muito Então, assim, quando o pessoal elogia o Ceará, elogia o Nordeste, elogia algumas capitais que estão fazendo um livro, o pessoal solta aquela vírgulazinha, mas é porque para vocês também vocês fazem tudo, né? Pra gente que terceiriza é mais complicado. E eu entendo. E assim, eu vou até me colocar como exemplo nisso. Um dos nossos setores lá, ele é todo terceirizado. Pronto. E é muito difícil. Pronto. Assim, a gente faz o planejamento macro, que é o planejamento total, e a gente faz as reuniões de PCP, que é exatamente essa reunião semanal que a gente faz, que é o curto prazo, né? Planejamento de curto prazo, que a gente vai, senta com todos os terceirizados, aí fica falando, vou fazer isso aqui, mas eu preciso desse aqui que faça isso. Aí fica isso, mas no final a gente consegue sair num compromisso daquilo ali, e a gente bota para cada um fazer sua atividade. Show. Então essas são as ferramentas, né, que a gente estava falando de estabilização da produção. Alexandre. Não, aí você tem essas ferramentas também citadas, né? O Kanban, que é um cartão, que significa na linguagem nipônica, é um cartão que você vai trocando. Por exemplo, eu estou com um estoque hoje verde de cimento, mas o estoque mínimo tem que ser 100 sacos. Opa, tá chegando nos 100 sacos. Você vira para o vermelho, onde você autoriza o ponto de ressuprimento, que é o ponto da compra. Então é fundamental você ter esse estudo, qual é o lote econômico e o lote que chega o material, né? A gente preconiza que estoque não é estoque. Estoque é dinheiro. Então a gente sempre brinca na Serrolink, quando a gente vai dizer assim, rapaz, o que é isso aqui? Aí o cara disse, doutor, é porcelanato. Eu digo, não. Isso não é porcelanato. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Parado. O que é isso aqui? Não, isso aqui é esquadria de alumínio. Não é esquadria de alumínio, não. Isso é dinheiro. Então é importante esse conceito é fundamental. A gente fazia isso muito, que o Barros Neto pode me ajudar, o professor não, nosso amigo Eugênio Montenegro, grande precursor do Lean, da construtora Fibra. Ele fazia muito legal, ele botava assim, um tijolo, ele botava a foto do tijolo é igual a 6 carioquinhas. Pro operário entender que quando ele quebra um tijolo, ele taca ali a colherzinha de pedreiro dele, ele quebra um tijolo. É bem bacana isso. Pô, legal. Ninguém pode esquecer nunca os grandes precursores do Lean, né? Que foi o nosso amigo Eugênio Montenegro. Tem até o livro dele. Tem um livro, o nosso amigo Pedro. Lógica e Logística, né? Lean, o Pedro Eduardo, né? Pedro Eduardo, Eugênio. E o professor Heineck, né? Professor Heineck, que foram os grandes precursores do Lean. Três, né? Um grande abraço aos três aí, que são, né? Tanto o livro da Lógica e Logística, quanto o livro Edificar Lean 1 e 2. É verdade, lembrado. Então, ele fazia isso, ele botava o tijolo igual a carioquinha. Aí o operário olhava assim e disse assim, então eu vou quebrar aqui, eu vou jogar 3 carioquinhas fora, porque para isso é valor. Sim. Aí o Lean preconiza a agregação de valor. O que é valor? Valor para um operário. Então, assim, ele sente que o carioquinha é um valor para ele, porque é uma coisa que ele leva para casa do dia a dia dele. Como a gente se pergunta, a gente como construtor, o que é valor para o cliente final? Valor, por exemplo, um porcelanato bom, uma porta boa, um condomínio com segurança patrimonial, consumo eficiente de energia, consumo eficiente de água. Então, isso é valor para o cliente final. Então, a toda hora, Marília, nós estamos procurando valor, na cadeia de valor, cadeia de fluxo de valor, que é o que o professor John Schuch preconiza. Então, você tem Kanban, você tem o Andon na linguagem nipônica, quer dizer luz.
essa luzinha que você também vira, verde, amarelo, vermelho, por exemplo, isso a gente tem muito nas nossas obras. O operário está trabalhando, aperta o verde, um interruptorzinho verde, né? Que hoje nós já evoluímos para o Agile está fazendo isso. O amarelo vai parar em meia hora. O operário aperta, puf, vou parar em meia hora. O engenheiro, a equipe de engenharia tem que estar lá. Por quê? Porque o conceito de garçons. Nós não somos garçom, tem que servir. Você tinha na Serrolim um gerente de fluxo, né? Tinha um gerente de fluxo. Que era o cara que não deixava o fluxo parar. Isso. Ele ficava. Só servindo. O trabalho dele era ele ficar acompanhando a obra, Isso. ficar acompanhando né, o andon. Pra né? quê? Pra tudo não pare, pra ele não apertar o vermelho. Porque se ele apertar o vermelho, ele diz que parou. Eu parei, não tô produzindo. Isso é terrível. Né? Para uma empresa, o cara tá parado porque não tem uma informação, um material, um equipamento, ele parou. Aí você tem Pokaioks. Pokaioks são muito legal, que é dispositivos à prova de erro. Né? Você não erra. Vou citar um exemplo da construção civil, que é aqueles, né, as cunhazinhas para você nivelar um porcelanato. Você coloca a cunha e você nivela um porcelanato. Você não tem como errar. Né? É uma prova de erro. Às vezes você solta um pedreiro, o pedreiro coloca um porcelanato. Às vezes também o porcelanato já vem com um certo defeito de empenamento e fica, né, distorcendo um encontro com o outro. E aí, Marília, hoje o cliente está muito exigente, sabe? E aí adianta eu brigar com o cliente? Não. Mas o cliente disse isso, disse aquilo, disse, meu amigo, você não tem que brigar com o cliente. O cliente é a coisa mais importante na cadeia de valor. Exatamente. É o mais importante, você tem que se adaptar. Se ele está exigente, você tem que paga seu salário. Você tem que ser mais exigente. Então se antecipa a ele, isso, suba a régua. Aí ele disse, não, mas é porque hoje o cliente hoje vai receber a obra, ele vai com gilete, ele vai com a lanterna, ele vai com a balde com água, ele vai com bila, ele vai... Ok, então vamos se adaptar a isso. Então, assim, a gilete, quem passa primeiro para ver se o rejunte está mais alto, o porcelanato está mais alto, é a gente, não é o cliente. Né? Então, assim, Pokaioks são maravilhosos. Caracuriza você aproveitar energias de movimento, tipo a energia da gravidade, a força da gravidade. Então, você tem a A3. O A3 é uma ferramenta maravilhosa. Em tudo que a gente quer inovar, melhorar, a gente escreve o A3. O que é o A3? Na verdade, vem do papel A3, né? Você tem que escrever a situação hoje atual e para onde você quer ir. E o que fazer para chegar lá. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Pronto, maravilhosa que você chega e você gera o documento. Aí, ó, vai para a base de conhecimento. Não se perde, Marília. Porque também tem muitas organizações que criam coisas bacanas e se perde de uma obra para outra. O conhecimento é perdido. Sim. Ou seja, você tem que ter algum banco de dados, Kaizen, né, que você tenha esse conhecimento gerado e fique na empresa. Aí você tem, Marília, vamos lá, você tem o TPM, que é você ter um cuidado com a manutenção de todos os equipamentos. Vou citar um exemplo de uma grua. O cara que tem uma grua, e vocês da tenda, da MRV, tudo trabalha com grua. A grua não pode parar. Não pode. Então você tem que ter um cuidado gigantesco com essa manutenção da grua para que ela não pare. Cremalheira. O que é a coisa mais complicada num prédio, uma construção vertical? É o transporte. Muitas vezes eu tenho que mapear. De 8 às 10 eu subo tais materiais. De 10 às 12 tais materiais. De 2 às 4. Eu mapeio isso. Então, você tem que ter uma manutenção. Aí existe também o Hansei. Isso é muito legal. O Hansei quer dizer, na reflexão. Todo final de obra a gente faz o Hansei. O que é o Hansei? É o gerente da obra vem para frente falar as oportunidades de melhoria para os outros membros da equipe de outras obras. Isso na cultura ocidental é difícil. Você pegar e dizer assim, a gente não fala erro, a gente fala oportunidade de melhoria. Mas traduzindo para o ocidental é erro. Né? O gerente da obra vai para frente aqui e apresentar os erros para todo mundo. Isso para a gente é difícil. Mas para o oriental, ele se carrega disso. Né? Ele entende que ele tem que descobrir o que é o problema para a gente melhorar. Sim. Né? Mas aí fazendo uma analogia ao oriental e ao ocidental, que eu assisti recentemente, quando chega no final do dia, Marília, eu acho legal o oriental, que ele diz assim, aliás, o ocidental faz assim, sabe, não fiz isso, não consegui terminar essa atividade, não deu certo isso. É assim. Então você se carrega negativamente. O oriental não, ele chega no final do dia e diz assim, fiz isso, deu certo isso, fiz aquilo, fiz isso. Então ele se carrega positivamente para enfrentar o próximo dia. Então não é olhar, não é olhar o que você não fez, é olhar o que você fez. Exatamente. Né? Então
Então você tem essas várias ferramentas. E aí você vai para ferramentas mais evoluídas. Trabalho padronizado, para mim é uma ferramenta maravilhosa. Interação com o BIM. O Lean e o BIM conversam muito bem. Então hoje em dia é fundamental essa interação. O Lean com a sustentabilidade. A Serrolim desenvolveu muito a sua sustentabilidade porque, lendo os livros do Lean, a gente aprendeu a enxergar que a sustentabilidade tem muito valor. Logicamente, isso também vem do nosso acionista, do nosso presidente, que valoriza muito a sustentabilidade, valoriza muito, ele é um grande defensor do verde, a gente brinca que é um paisagista e é um jardineiro, porque ele cuida também do negócio. Então, assim, mas aprendemos a enxergar a sustentabilidade, o cuidado com as pessoas. Nada adianta, Maurício, você ter um Lean bem formatado, você ter um BIM, você ter uma sustentabilidade, você não sei cuidar das pessoas. Tem que cuidar do ser humano, tem que valorizar o ser humano, sabe? O ser humano é fundamental na organização em tudo, mas na construção civil mais ainda. Porque você tem uma quantidade de mão de obra gigantesca em relação a outras indústrias. Você não tem grandes equipamentos na construção civil. Você não tem. Tem uma grua de transporte, um cremalheira, mas na hora do trabalho braçal, eu vou botar um tijolo, eu vou botar um porcelanato, eu vou botar um bloco de gesso, eu vou botar um forro de gesso. É o ser humano. Uhum. É o ser humano que tá lá botando. Não é uma máquina. Então a gente tem que valorizar e cuidar muito das pessoas, fazer o melhor para que ele produza mais, para que ele esteja seguro na produção, mas para que ele tenha um caminho de assertividade na vida pessoal dele também. Eu vou citar só um exemplo nos projetos sociais que, para mim, né, a gente fica muito emocionado quando a gente fala do Mutirão do Bem. É um projeto social da Serrolim que você constrói e reforma a Casa dos Operários. É um lar docilado do Luciano Huck. Isso é a coisa mais... Eu não falto nada, Maria. Se hoje fosse um dia de entrega do Mutirão, eu não estaria aqui hoje. Não pode embecar, mas não é o dia, tá certo? Mas a gente fala, quando a gente fala, a gente se arrepia, porque é o seguinte. Uma coisa, Marília, é você produzir. Outra coisa é tu enxergar o abismo que tem entre você e o operário. Então é muito fácil a gente cobrar segurança, qualidade, produtividade, né, compromisso. O cara não tem um banheiro em casa. É muito difícil. Então assim, tem que ter um trabalho nosso. Aí vem aquele pessoal, não, rapaz, a gente já paga os impostos, né? Eu acho que tá certo, a gente já paga os impostos. E são muitos no Brasil. Mas são coisas pequenas. Você não vai pegar muito dinheiro e vai gastar com isso. Isso é pouco. O Mutirão do Bem é feito com o quê? Material da empresa, a estrutura de alimentação e refeição e transporte da empresa e a mão de obra dos operários. Entre si, eles vão para casa um do outro, reformar a casa um do outro. Então isso no sábado e no domingo. Isso é uma maravilha. E aí as entregas de casa, chora o dono da casa, chora a esposa, chora os filhos, chora todo mundo. Porque é diferente. Você sai do mundo profissional e entra no mundo pessoal. E você vai ver aquele cara que você tá lá todo dia, bora, e o cara não tem condições de você não visitar isso, não conhecer isso. Então a Serrolim tem esse trabalho muito forte. Também em você estar na base da pirâmide ali, ajudando. Muito legal, muito legal. Adorei isso, eu nunca tinha escutado, assim, acho... Muito legal. Muito que legal. você consegue enxergar as pessoas como pessoas, né? Pessoas. E não como um insumo ali da sua construção. E o nós. E o nós. Todo tempo nós, todo Nossa, tempo. É muito bom. Bacana. Gente, assim, eu tô amando a conversa. Por mim, eu poderia passar o dia inteiro aqui conversando, mas a gente tem um horário também. Eu quero deixar pra vocês as considerações finais. Comece aí, dando suas considerações finais. O que você acha da engenharia pro futuro? Comente um pouquinho. Bom, assim, nós temos aí para o futuro vários desafios, certo? Assim, pode-se dizer que o mundo está em um desafio, certo? Hoje nós precisamos produzir cada vez mais, né? Mas usar cada vez menos recursos. Isso. Certo? Então, o Lean tem a ver com isso. Por quê? Das máximas do OMA, que é produz o dobro com a metade da mão de obra, com a metade dos materiais, com a metade dos equipamentos, ou seja, você produzir sem gerar, não vou gerar, mas diminuindo bastante os desperdícios. Ou seja, nós temos aí muitos avanços a serem feitos. Né? Temos hoje um desafio que está aí posto, que é a questão da construção 4.0, né? Transformação digital, que também passa por essa mudança de mindset e tudo mais.
que isso vai ter um impacto, né? Não sei porque o Lean ele tem uma visão muito produção, né? O BIM tem uma visão muito projeto. Sim. Né? Então, por isso que eles se complementam. Né? E todos. Projeto otimizado também. Né? Que aí, na realidade, o que você quer num projeto é reduzir Sim. desperdício. Né? Por exemplo, com o BIM, né? Até com o CAD, mas com o BIM também, né? Você bate as cotas, porque na época que eu fazia faculdade era no braço. No braço, aí braço, a maior dificuldade era bater as cotas de um lado do outro, entendendo? Então você tinha que somar, dava 0,5, 0,25 de diferença, aí tinha que sair atrás. Né? Isso não existe mais, né? Então, assim, acho que o grande desafio é produzir cada vez mais com cada vez menos. Tá? Então, isso aí é um desafio mundial. Tá? Então, a gente não pode esquecer isso aí. Nós estamos hoje com toda essa questão ambiental, né? Então, os números mostram, tá aí as situações extremas pelo qual o mundo está passando, né? Então, é importante a gente pensar. E a gente tem que pensar usando o que pode ser assim, o que Deus nos deu, que foi a inteligência, certo? Então, cada vez mais a gente se envolver essa questão, academia, inteligência. Não estou dizendo que a academia é onde tem a inteligência, não é isso. Eu estou dizendo aqui, lá na academia, você tem as pessoas que se prepararam para pensar nesses problemas, certo? Ou seja, a formação, quando você faz um mestrado, um doutorado, é a capacidade de estruturar seu pensamento para fazer aquilo, entendeu? Ou seja, você se prepara para isso. Então, e aí você vai resolver problemas a partir dessa estruturação, né? Esse processo de investigação, processo de pesquisa, que é um processo como outro qualquer, só que você se prepara na universidade. Então, aproximar esses dois aí é fundamental. E isso não é, isso é papo de professor, né? Às vezes eu falo muito para os alunos, não é papo isso aqui eu estou dizendo aqui, parece o pai de vocês, né? Eu tenho filho na idade hoje, meus filhos estão na idade dos meus alunos, sim, né? Então, mas não é, certo? O mundo inteiro faz isso, tá? Então, nós temos cada vez mais, e aí temos que investir recursos em inovação, investir recursos em pesquisa, né? Temos que, que o Alexandre vai me dar total apoio, reduzir a burocracia nesse recurso. Porque isso eu digo que essa burocracia, somente, aí eu sou bem claro, por causa eu vou me focar na questão da inovação, ela é doentia, certo? É doentia, nós estamos, eu acho que nós estamos muito distante do que a gente precisa para poder até competir com outros países. Certo? Então, é muito difícil, certo? Então, assim, então acho que a gente tem que trabalhar nisso. E a sociedade é muito importante. A gente tem que defender isso aí para que a gente possa avançar, certo? Então, acho que aqui essa questão do Lean, né, ela está bem dentro desse processo, tá? Muito bom. Ótimas considerações. Agora tu pede. Vamos lá. Eu assim, é muito bom estar aqui. Eu vou pegar um pouquinho da sua frase aí. Poderia passar o dia todo conversando aqui. Só tem um jogo 3 horas da tarde. Né? Tem um jogo, eu vou ficar até 3 horas tranquilo. É um jogão. Tem que acender as velas agora, amarrar o santo. Mas eu ficaria com certeza o dia todo aqui. Isso é muito bom falar do que a gente gosta, sabe, Marília? E você... muito fluido, muito sutil, acho que muito bacana, a conversa foi muito legal. Mas assim, eu queria só dizer que o professor Barros Neto vai ganhar dinheiro do McDonald's, vai ganhar dinheiro do Ashley, parece que eu vou ganhar dinheiro das livrarias. Tá bom, eu não vou ganhar dinheiro de ninguém hoje aqui, só eu que saio perdendo nesse negócio, pelo amor de Deus. Mas eu assim, estava muito feliz, Marília, porque eu acho que os desafios são grandes mesmo. O professor Barros Neto citou bem. E eu queria dar um spoiler aqui. Eu queria, né, comentar aqui sobre o nosso evento do Conex, que será realizado... Coloque aí o evento aqui. Do Conex, que será realizado aí na Universidade do Porto, em Portugal. Vai ser o primeiro evento, primeiro Conex internacional. Muito bacana. E, Marília, é um orgulho, um prazer, uma satisfação falar que quem vai estar junto no Conex nada mais é do que o professor Laurico Cosquela, que é o pai do Lincoln Stock, com ele, o professor Laurico Cosquela. Estará também o professor Carlos Formoso, que é a maior referência a nível de Brasil. Isso. Ele e o professor Barros Neto estão... Né, tá bom, professor Barros Neto? Pau a pau, hein? A maior referência Formoso e o professor Barros Neto. Estará 4 cases
quase 4 cases de sucesso do Lean. Casais de Portugal, GPR dos Estados Unidos, Skanska da Noruega, Finlândia e... eu já sei com o que é que eu saí aqui hoje. Eu saí com um convite aqui que eles vão pagar tudo pra mim. Olha que coisa maravilhosa, gente. Com certeza. Tá gravado, não tem como. E aí teremos... O Imbec é um dos apoiadores. O apoiadores. Imbec é um dos apoiadores. E teremos também a MRV também, são 5 cases, né, de aplicação em acervo de engenharia. Então, é um grande prazer, é a universidade que eu estou fazendo doutorado, então é um grande desafio que a gente comprou junto, fazer um evento fora do Brasil. Até hoje a gente se pergunta... Até hoje a gente pergunta, meu Deus do céu. É bom lembrar que é a 10ª edição, né? Muito a legal. 10ª edição. Então, a comemoração da 10ª edição está sendo lá em Portugal. Então assim, vai ser híbrido, né? Ou seja, vai ser presencial em Portugal e online, né? Online para o Brasil todo. Aliás, para o mundo todo. Para o mundo todo, Então, meu Deus! Então é uma grande satisfação. Não está conseguindo colocar. Não consegui. Colocou? Apareceu lá. A pessoa tá vendo lá, né? Aqui. É que a gente não tá vendo e meu celular descarregou. Mas tá tudo certo aqui. Pois é, então assim, é até importante, quem quiser, www.conex.com. www.conex.com. Estão todos convidados. Aí tem que se inscrever lá, né? Tem que se inscrever, isso. Tem até um QR Code, né? Isso. E tem um númerozinho lá. Aqui embaixo de algum canto que a gente não tá aqui vendo, assim, vai ter um QR Code, vai ter Code. alguma coisa aqui pra vocês, tá? E aí vocês já podem se inscrever. Pronto, tá tudo certo. Marília, finalizando aí, acho que é um recado para os novos engenheiros, né? Para a turma que tá saindo da faculdade, que tá estudando. Acho que assim, vocês têm um potencial incrível na mão. Nós estamos vivendo momentos maravilhosos em termos de transformação digital, de construção, mudança de tipologia construtiva. Então tá um momento muito legal para você entender e assim desenvolver alguma inovação, alguma coisa que seja bom e que agregue valor para a construção civil. A construção civil merece e precisa muito dessas pessoas que pensam e que possam criar inovações. Nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Com certeza. E a gente precisa muito da turma nova chegando com vontade. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, com gosto. E não temem não, a engenharia civil serve para tudo. O Brasil, a infraestrutura não está pronta. Tudo passa pela engenharia. Civil. Tudo passa pela engenharia. Civil de construção, seja estradas, aeroportos, seja portos. Tudo passa pela infraestrutura e pela superestrutura. Ou seja, então... Vamos junto na nossa engenharia melhorar, criar, racionalizar, inovar. Vamos junto, a gente acredita muito na nossa engenharia e vamos para frente. Eu queria só fechar aqui, parabenizar o Imbec pelo pod Imbec, aí eu acho bem legal. Bacana. Fiquei muito satisfeito. E parabenizar a Marília aí pela condução aí, Marília. Show. Muito gente, bom, eu vou Marília. finalizar aqui também. Eu quero agradecer a todo mundo que estava assistindo. Se você não assistiu desde o começo, não tem problema. Vai ficar gravado, tá? Em todas as plataformas digitais aí. Então você também pode assistir. Minhas considerações finais é que eu tô com prazerzaço em estar com essas duas feras aqui sentadas nessa mesa riquíssima. Aprendendo muito também. E eu, assim... por mais que as pessoas falem, Marília, mas você já tá aí no mercado, mas eu sempre aprendo e hoje foi um aprendizado gigantesco com vocês, porque eu acho que pra gente, assim, meu slogan é sempre o protagonista, né? Eu sou o protagonista da minha vida. Então, pra você se tornar uma pessoa protagonista, você tem que se colocar no processo de humildade, pra você sempre aprender mais. Então, hoje eu aprendi muito aqui com esses feras. Quero que essa amizade aí fique pro resto da vida, porque, Ave Maria, só gente importante aqui. Mas, assim, gente, se vocês gostaram, não esqueçam de colocar o joinha. É isso, até o próximo Pod Imbec. Um beijo, tchau, pessoal. Até logo, pessoal. Tudo de bom.